Duas estrelas explodiram com um brilho visível a olho nu, dois terremotos devastadores rasgaram a crosta venezuelana e um visitante interestelar, 13 dividido por Atlas, foi atingido por uma ejeção de massa coronal, tudo em 72 horas. Se este fosse um roteiro de filme, os roteiristas o descartariam por ser uma coincidência inacreditável demais. Depois do que acabou de acontecer, até os mais céticos se perguntam se estamos testemunhando algo mais do que mera coincidência. Esta noite, analisaremos cada evento com precisão absoluta, examinaremos a base científica por trás da fúria das estrelas e dos tremores do planeta, e então mergulharemos em uma fronteira tênue, onde a coincidência aleatória se cruza com a tendência humana de reconhecer padrões. Fique conosco até o final, pois o que descobrimos sobre setembro de 2025 pode desafiar tudo o que pensávamos saber sobre o que realmente está operando lá fora. Parte 1. Uma sequência extraordinária de eventos. Duas estrelas explodindo, dois terremotos massivos rasgando a terra venezuelana e um visitante interestelar sendo atingido por uma ejeção de massa coronal. Todos esses eventos ocorreram com apenas alguns dias de diferença no final de setembro de 2025. Se você está começando a sentir que o universo está tentando enviar uma mensagem, você não está sozinho. Vamos rever esta dramática sequência de eventos cósmicos com precisão. Em 23 de setembro, astrônomos descobriram V 1935 Centauri, uma nova em explosão na constelação de Centauro, no hemisfério sul, tornando-se brilhante o suficiente para ser vista a olho nu, com magnitude Fenipunit. Apenas alguns dias depois, outra explosão estelar também apareceu. V7 1994 Sagittarii brilhou na constelação de Sagitário com magnitude 6,2. Duas estrelas, ambas subitamente visíveis para qualquer um disposto a sair e olhar para o céu. Enquanto isso, a mais de 11 mil quilômetros do observatório mais próximo, nosso próprio planeta estava tremendo. Às 22h21 UTC de 24 de setembro, um terremoto de magnitude 6,2 atingiu 24 km a nordeste de Mene Grande, Venezuela, no estado de Zulia, com um epicentro de apenas 8 km de profundidade. O tremor gerou ondas de choque que se espalharam por toda a Venezuela e Colômbia, mas a natureza ainda não havia terminado. Horas depois, às 3h50 e um UTC de 25 de setembro, um segundo terremoto, de magnitude 6,3, atingiu a mesma área. O epicentro desta vez estava a 14 km de profundidade. Duas estrelas, dois terremotos, e lá em cima, invisível a olho nu, mas ainda assim monitorizado por satélites, outra coisa estava a acontecer. Os meteorologistas do Centro de Previsão do Tempo Espacial da NOAA estavam a monitorizar ejeções de massa coronal, CMS, nuvens de plasma magnético de milhares de milhões de toneladas disparadas do Sol a velocidades superiores a 1.600.000 km por hora. Os seus modelos computacionais mostraram que estas tempestades solares estavam em rota de colisão com um objeto sem precedentes. Era 13 dividido por Atlas, o terceiro visitante interestelar confirmado a visitar o nosso sistema solar. É aqui que a linha do tempo se torna incrivelmente dramática na sua sincronicidade. As detecções de novas e os terremotos na Venezuela concentraram-se entre 23 e 25 de setembro. Os modelos de previsão de CME também mostraram que a atividade das tempestades solares atingiu o pico durante o mesmo período, e 13 dividido por Atlas, detectado apenas 2 meses antes pelo Sistema de Último Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, Atlas, estava a mover-se através do Sistema Solar Interior durante o que pode ser a atividade mais intensa do ciclo solar 25. A geografia destes eventos estende-se por escalas que desafiam a intuição humana. Novas explodiram nas constelações de Centauro e Sagitário, constelações observadas principalmente do hemisfério sul da Terra. A luz delas viajou milhares de anos para chegar até nós. Precisamente nesta semana especial, terremotos ocorreram perto de Mene Grande, no noroeste da Venezuela, em uma área tectônica complexa, onde as placas do Caribe e da América do Sul colidem e se atritam. Uma ejeção de massa coronal se espalhou por toda a heliosfera interna, um espaço maior que a órbita de Júpiter. E o 13 dividido por Atlas, ele está cortando o plano da eclíptica, o disco imaginário onde a maioria dos planetas opera, passando entre Marte e o Sol. Não estamos afirmando que esta é uma cadeia causal. Isso seria muito cedo e possivelmente imprudente. O que estamos fazendo é delinear agrupamentos de eventos, notando convergências e nos preparando para considerar explicações científicas convencionais ao lado de hipóteses mais ousadas. O Serviço Geológico do ZEUA afirma que não há ligação comprovada entre o clima espacial e a atividade sísmica. Físicos solares dirão a você que as ejeções de massa coronal são um fenômeno regular de um Sol ativo.
Os astrônomos consideram as novas como uma consequência previsível, embora não o momento, da evolução de estrelas binárias. Mas é isto que torna esta semana verdadeiramente única na história da astronomia moderna. 13 dividido por Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado a ser descoberto, depois de Oumuamua em 2017 e Borisov em 2019. O que é ainda mais interessante é que esta é a primeira vez que podemos testemunhar um visitante interestelar a ser afetado pelo clima solar intenso perto do pico do ciclo solar. Já temos precedentes do que as ejeções de massa coronal, CME, podem fazer aos cometas no sistema solar. Em 2007, os satélites Stereo da Agência Espacial Europeia registraram uma ejeção de massa coronal a arrancar a cauda de íons do cometa Encke, um evento que demonstrou a natureza severa da interação do clima espacial. A importância dos próximos meses vai muito além da mera curiosidade acadêmica. Espera-se que 13 dividido por Atlas passe por Marte a 3 de outubro, a uma distância de 0,19 unidades astronômicas, o que equivale a cerca de 28 milhões de quilômetros, do planeta vermelho. Orbitadores marcianos, incluindo ExoMars da ESA e o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, estão a preparar-se para observações que poderão esclarecer os detalhes do núcleo e da coma do visitante interestelar, com uma resolução sem precedentes no final de outubro. Especificamente, a 29 de outubro, 13 dividido por Atlas atingirá o periélio, a sua aproximação mais próxima do nosso Sol, a uma distância de 1,36 unidades astronômicas. Esta distância ainda está além da órbita da Terra, mas perto o suficiente para que os telescópios terrestres estudem sua composição e comportamento em tempo real. A perspectiva de observação será ainda mais favorável em 19 de dezembro, quando 13 dividido por Atlas se aproximar mais da Terra, a uma distância de 1,8 unidades astronômicas. Para comparação, esta distância é ainda mais próxima do que Marte, em seu ponto mais distante, proporcionando meses de observação tanto para observatórios profissionais quanto para astrônomos amadores com telescópios modestos. Esta convergência ocorre numa estação em que o clima espacial geralmente tende a aumentar. O equinócio de outono ativa o que os físicos espaciais chamam de efeito Russell-McLaren, uma mudança geométrica na orientação do campo magnético da Terra que intensifica a conexão com as perturbações do vento solar. Os meses de setembro a novembro historicamente produziram algumas das mais espetaculares exibições de auroras e os impactos mais significativos do clima espacial na tecnologia. Nossa promessa a vocês é esta: forneceremos tanto explicações científicas claras quanto cenários hipotéticos ousados, mas rotularemos claramente cada tipo. Vocês merecem saber o que é verdade confirmada por observação, o que é especulação científica e o que é pura imaginação. Os dados são importantes. A maravilha também é importante. E às vezes, a coisa mais honesta que a ciência pode dizer é: ainda não sabemos, mas estamos a investigar. Considerem esta questão à medida que nos aprofundamos. Se as ejeções de massa coronal podem roubar as caudas de cometas que orbitam o Sol há milênios, o que poderiam fazer a um objeto que passou milhões de anos a viajar pelo espaço interestelar, transportando gelo e poeira formados a partir de um sistema estelar totalmente diferente? Estamos prestes a descobrir. A seguir, vamos analisar essas explosões estelares repentinas, duas novas que iluminaram o céu do Sul, precisamente quando a crosta terrestre começou a tremer. Parte 2. Duas novas. Explosões repentinas no céu do Sul. Nas horas que antecederam o amanhecer de 23 de setembro de 2025, o astrônomo amador John Seitch estava a fazer o que fazia há décadas: observar o céu do Sul a partir do seu observatório em Chatsworth Island, Nova Gales do Sul, à procura de explosões estelares. O que ele encontrou naquela manhã iria em breve atrair a atenção de satélites de raios gama e telescópios de raios X em todo o sistema solar. V1935 Centauri apareceu, não com um estrondo, mas com um brilho de fotões. A descoberta inicial de Seitch revelou uma estrela, num local anteriormente sem nada de notável, que de repente se iluminou na constelação de Sagitário com uma magnitude de 5,8, brilhante o suficiente para observadores atentos em locais escuros a detetarem sem binóculos. Mas isto não foi um brilho comum. Em poucas horas após o relatório da descoberta de Seitch chegar ao Centro de Telegramas Astronômicos, os observatórios espaciais começaram a detectar algo extraordinário. O Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi da NASA registrou fótons de alta energia emanando da direção da nova. O Observatório Swift, projetado para caçar explosões de raios gama, virou seu telescópio de raios X em direção a Centauro e começou a registrar radiação de raios X duros, um sinal de partículas sendo aceleradas na onda de choque em expansão da nova. Estas não eram apenas luzes bonitas para observadores de estrelas.
Isso era evidência de física operando em limites extremos. Elétrons e prótons acelerados a quase a velocidade da luz. Campos magnéticos torcidos em nós gigantescos de energia. Mas V1935 Centauri ainda não tinha terminado de fazer manchetes. Apenas alguns dias depois, o raio atingiu novamente. Ou melhor, o universo fez. A estrela V7 1994 Sagittarii entrou em erupção na constelação vizinha de Sagitário, atingindo magnitude 6,2 na descoberta. Duas explosões estelares, ambas registradas pelo mesmo observador, ambas brilhantes o suficiente para serem vistas com pequenos telescópios ou binóculos, e ambas ocorrendo na mesma semana notável. É por isso que este par deixou os astrônomos profissionais perplexos. Embora as novas não sejam tão raras, com cerca de 10 a 12 ocorrendo em nossa galáxia a cada ano, ter duas que atingem um brilho próximo ao da visibilidade a olho nu em poucos dias é realmente incomum. A última vez que os observadores testemunharam duas novas brilhantes ao mesmo tempo foi no verão de 2023, e antes disso, era preciso recuar muitos anos para encontrar exibições semelhantes. O mecanismo físico por trás dessas erupções conta uma história de interação e engolimento de matéria estelar que ocorre ao longo do tempo cósmico. Cada evento de nova começa com uma anã branca, o núcleo denso e quente de uma estrela morta, aproximadamente do tamanho da Terra, mas com a massa do nosso Sol. Este remanescente estelar orbita uma estrela companheira normal, sugando gradualmente gás hidrogênio de sua atmosfera exterior. Durante anos, séculos ou milênios, esta camada de gás se acumula na superfície da anã branca, tornando-se cada vez mais densa e quente sob imensa pressão gravitacional. Finalmente, a temperatura e a pressão atingem um limiar crítico. A quantidade de hidrogênio acumulado passa por uma reação de fusão termonuclear descontrolada, não o processo de queima estável que alimenta as estrelas, mas uma explosão explosiva que pode fazer um sistema estelar binário brilhar 10.000 vezes, mais ou mais. A explosão não destrói a anã branca. Em vez disso, ela sopra a camada superficial de matéria e o sistema começa pacientemente o processo de acúmulo de matéria novamente. Algumas novas recorrentes são previsíveis, explodindo a cada poucas décadas. Outras novas podem esperar milênios entre as explosões. Os sinais de raios gama e raios X duros de V1935 Centauri indicam os aspectos mais violentos de uma explosão de nova. Quando a explosão termonuclear expele matéria a milhares de quilômetros por segundo, ela cria ondas de choque que aceleram partículas a energias colossais. Essas partículas relativísticas interagem com o campo magnético e a matéria circundante, produzindo fótons de alta energia que acionaram os sensores Fermi e Swift. Essas são as mesmas leis da física que operam em remanescentes de supernova e núcleos galácticos ativos, máquinas aceleradoras de partículas cósmicas que transformam matéria comum em radiação de alta energia. Para observadores no hemisfério sul da Terra, ambas as novas ocupam posições de observação privilegiadas. V1935 Centauri está perto do equador celeste, tornando-a um alvo difícil para observadores do hemisfério norte, que precisam esperar que ela suba acima do seu horizonte sul. V7 1994 Sagittarii está na constelação de Sagitário, também com uma geometria de observação semelhante no sul, aparecendo baixa no sul para observadores de latitude média do norte, mais alta no céu para qualquer pessoa ao sul do Equador. O próprio processo de descoberta revelou a natureza colaborativa da astronomia moderna em tempo real. As observações iniciais de SEACH, relatadas através do International Astronomical Union's Central Bureau for Astronomical Telegrams, desencadearam uma cascata de observações subsequentes. O circular eletrônico 5611 confirmou a descoberta de V1935 Centauri, enquanto o circular 5612 registrou V7 1994 Sagittarii. Em poucos dias, observatórios em todo o mundo obtiveram dados fotométricos, medições precisas de brilho e dados espectroscópicos, que revelaram as linhas de emissão características de hidrogênio, hélio e elementos mais pesados na concha em expansão da nova. Astrônomos amadores desempenham um papel vital na ciência das novas através de organizações como a American Association of Variable Star Observers, AVSO. Sua vigilância noturna fornece dados de alta resolução e em tempo real, mostrando como a curva de luz da nova evolui. Os padrões complexos de brilho, períodos de estabilidade e o declínio gradual contêm pistas sobre os mecanismos físicos da explosão e as propriedades do sistema estelar binário. Telescópios profissionais não podem monitorar cada nova continuamente, mas amadores dedicados podem rastrear as mudanças de brilho noite após noite, fornecendo dados que moldam nossa compreensão dessas explosões estelares.
As convenções de nomenclatura frequentemente causam confusão para aqueles que são novos na astronomia. V1935 Centauri recebeu este nome porque é a 1935 Cira estrela variável oficialmente nomeada na constelação de Centauro, enquanto V7 1994 Sagitário é a 7.994 Cira estrela na constelação de Sagitário. Estes nomes permanentes substituem os nomes provisórios atribuídos na descoberta, o que por vezes pode tornar a cronologia confusa quando objetos descobertos mais tarde recebem designações anteriores devido a atrasos no processamento administrativo. Ambas as novas devem enfraquecer nas próximas semanas e meses, seguindo o declínio típico que pode durar de alguns meses a vários anos. No entanto, a sua evolução pode incluir surpresas. Algumas novas desenvolvem fases de formação de poeira semanas após a explosão, escurecendo temporariamente à medida que as partículas de poeira recém-formadas absorvem e espalham a sua luz. Outras novas mostram curvas de luz complexas com múltiplos picos, à medida que diferentes processos físicos predominam em momentos diferentes. A pergunta que os entusiastas do clima espacial não podem deixar de fazer é se a ocorrência destas explosões estelares na mesma semana de uma atividade geomagnética significativa é apenas uma coincidência. Do ponto de vista da astronomia convencional, a resposta é muito clara. As estrelas em constelações próximas, localizadas a milhares de anos-luz da Terra, não representam uma ameaça direta para o nosso planeta e não criam qualquer efeito mensurável nos fenômenos terrestres. A energia dessas explosões, embora colossal para os padrões humanos, é dissipada no vasto vazio entre as estrelas, chegando à Terra apenas como um leve aumento de fótons, belo de se observar, mas inofensivo de se experimentar. No entanto, a coincidência do momento ainda é notável. Duas explosões de estrelas duplas, em uma semana de 2 terremotos duplos, juntamente com um visitante interestelar, passando por uma região ativa de clima solar. Talvez a reação mais honesta seja reconhecer tanto a ciência quanto a sincronicidade, para compreender os mecanismos físicos, enquanto se permanece aberto à possibilidade de que nosso universo às vezes se organize de maneiras que tornam a coincidência quase poética. Enquanto isso, a forma como qualquer observatório é capaz de detectar esses belos fogos de artifício a mais de 11.000 quilômetros, o solo sólido sob a Venezuela estava prestes a provar que as explosões não se limitam a sóis distantes. Parte 3. Os terremotos da Venezuela. Exatamente às 22H21 55S, UTC de 24 de setembro, a crosta terrestre sob o estado de Zulia, na Venezuela, liberou uma quantidade de energia equivalente a várias armas nucleares. O terremoto de magnitude 6,2 ocorreu 24 km a leste-nordeste de Mene Grande, originando-se de uma profundidade relativamente rasa de 7,8 km, perto o suficiente da superfície para sacudir edifícios em 2 países. As ondas sísmicas se espalharam a cerca de 6 km por segundo através da rocha, atingindo as áreas povoadas em segundos após a ruptura. De Maracaibo a Caracas, das cidades fronteiriças colombianas às cidades costeiras do Caribe, milhões de pessoas sentiram o chão tremer sob seus pés. As redes sociais foram inundadas com vídeos de lustres balançando, janelas chacoalhando e pessoas evacuando edifícios enquanto os procedimentos de emergência eram ativados em toda a região. Mas a Terra ainda não havia parado. Apenas 5 horas e meia depois, às 3h50 e 1 minutos 39 segundos UTC de 25 de setembro, um segundo grande terremoto atingiu quase o mesmo local. Desta vez, o terremoto foi de magnitude 6,3, originando-se a 14 km de profundidade, mais profundo que o anterior, mas ainda raso o suficiente para produzir fortes tremores na superfície. O epicentro estava localizado a cerca de 27 a 28 km a nordeste de Mene Grande, coincidindo com a área de ruptura do primeiro terremoto. Para entender por que este par de terremotos é importante, precisamos entender a natureza logarítmica da escala de magnitude. Um terremoto de magnitude 6,3 libera aproximadamente o dobro da energia de um terremoto de magnitude 6,2. Combinadas, essas duas rupturas produziram energia equivalente a um terremoto de magnitude 6,4 a 6,5, uma liberação significativa de energia mesmo para padrões globais. Os eventos de 24 e 25 de setembro representam a maior atividade sísmica na região desde o terremoto de Kamchatka, de magnitude 7,8 em 18 de setembro, colocando o par de terremotos da Venezuela entre os eventos sísmicos globais mais notáveis no final de setembro de 2025. A sequência de tremores secundários também adicionou seu próprio drama. Um forte terremoto de magnitude 5,8 atingiu a mesma área mais tarde, em 25 de setembro, no horário UTC, seguindo o padrão de decaimento de Omori típico
que os sismólogos esperam após grandes falhas, embora 5,8 possa parecer modesto em comparação com os terremotos principais, ainda foi grande o suficiente para causar mais danos e manter um alto nível de ansiedade em uma comunidade já tensa. A geologia regional explica por que esta área é capaz de gerar terremotos tão fortes. A bacia de Maracaibo está localizada em uma região complexa, onde a placa do Caribe colide com a placa sul-americana, criando uma rede de sistemas de falhas, incluindo a falha de Boconó e as falhas de orientação Santa Marta-Bucaramanga. Esses limites geológicos acumularam pressão por anos, décadas, até séculos, armazenando energia que eventualmente deve ser liberada através de eventos de deslizamento súbito, ou seja, terremotos. A diferença de profundidade entre os dois eventos principais, 7,8 km contra 14 km, tem implicações significativas para a intensidade do tremor no solo. Terremotos rasos geralmente produzem acelerações de superfície mais fortes do que terremotos mais profundos de magnitude semelhante, porque as ondas sísmicas têm menos distância para dissipar e enfraquecer em seu caminho para a superfície. A profundidade rasa do hipocentro do evento de 24 de setembro provavelmente contribuiu para os extensos relatos de tremores fortes em toda a Venezuela e Colômbia. Diferentes agências sismológicas relataram intensidades ligeiramente diferentes para esses eventos, refletindo a complexidade da medição de terremotos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos relatou inicialmente o primeiro terremoto com magnitude 6,2, enquanto o Centro Sismológico Euromediterrâneo e outras redes de monitoramento internacionais forneceram medições que variam de 6,1 a 6,3. Essas diferenças surgem de vários fatores, incluindo diferentes métodos de medição, atualizações com dados adicionais de estações sismográficas e variações entre os cálculos de magnitude de momento, magnitude de onda superficial e magnitude de onda de corpo. O impacto desses terremotos nas pessoas vai muito além das estatísticas sismográficas. As ordens de evacuação afetaram milhares de residentes, especialmente aqueles em edifícios altos que experimentaram tremores prolongados durante o evento. Equipes de resposta a emergências foram mobilizadas em toda a região, avaliando rapidamente os danos e garantindo que infraestruturas críticas como hospitais, pontes e usinas de energia permanecessem operacionais. Embora os relatos iniciais tenham indicado danos estruturais relativamente limitados em relação à magnitude do terremoto, as equipes de avaliação continuaram seu trabalho por vários dias depois para documentar tanto os danos visíveis quanto os enfraquecimentos estruturais potenciais de longo prazo. Historicamente, a área tem experimentado uma atividade sísmica significativa. O complexo sistema tectônico em torno do Lago de Maracaibo e a fronteira mais ampla da placa Caribe sul-americana geram frequentemente sequências de terremotos. Embora eventos de grande magnitude como esses não sejam frequentes, os registros geológicos sugerem que grandes falhas na área podem, às vezes, desencadear atividade adicional em segmentos de falha adjacentes. Este é um processo conhecido como transferência de estresse, que ocorre quando um terremoto altera o campo de estresse em sistemas de falha vizinhos. O momento desses eventos levantou muitas questões tanto para sismólogos profissionais quanto para o público em geral. Será que podem ocorrer mais grandes terremotos? A resposta estatística é bastante complexa. As sequências de abalos sísmicos são esperadas e perfeitamente normais, com os maiores abalos sísmicos a ocorrerem geralmente dentro de dias a semanas após o terremoto principal. No entanto, os sismólogos não conseguem prever de forma fiável se um terremoto ainda maior poderá ocorrer na mesma área num curto espaço de tempo. A ciência da previsão de terremotos continua a ser um grande desafio, apesar de décadas de investigação sobre fenômenos precursores, acumulação de padrões de tensão e métodos de previsão estatística. As redes de monitorização internacionais têm acompanhado cada abalo sísmico, construindo uma imagem de como o sistema de falhas está a reagir às mudanças de tensão causadas pelos dois grandes eventos de ruptura. A base de dados global de tensores de momento do epicentro começou a processar análises detalhadas da orientação da falha, da direção de deslizamento e do mecanismo de ruptura para ambos os eventos. Esta informação ajuda os sismólogos a compreender quais os segmentos de falha que realmente se moveram e como o campo de tensão mudou em toda a região mais vasta. Para os residentes do estado de Zulia e das áreas vizinhas, este par de terremotos é um lembrete contundente da realidade geológica da área onde vivem. Os códigos de construção, a preparação para emergências e os sistemas de resposta comunitária são todos postos à prova em eventos como estes. Os relatórios de danos relativamente moderados, dada a magnitude dos terremotos, podem refletir tanto a sorte temporal, eventos ocorrendo em horas em que muitas pessoas estavam em casa, em vez de em locais de trabalho potencialmente mais vulneráveis, quanto as melhorias contínuas nos padrões de construção e na
capacidade de resposta a emergências. A questão maior que surge desses eventos diz respeito à sua coincidência temporal com outros fenômenos que ocorreram naquela semana notável. Sismólogos afirmam que não há nenhum mecanismo físico comprovado que possa conectar a atividade solar, o clima espacial ou eventos astronômicos à ocorrência de terremotos. A posição oficial do Serviço Geológico dos Estados Unidos enfatiza que a correlação entre o clima espacial e a atividade sísmica permanece não comprovada, apesar das declarações periódicas tanto na literatura científica quanto na mídia popular. No entanto, a mente humana tem uma tendência natural a procurar padrões, especialmente quando eventos dramáticos ocorrem em proximidade, um par de novas estrelas, um par de terremotos, clima solar ativo e um visitante interestelar atravessando o sistema solar interior. Essa convergência parece ter algum significado, mesmo que os mecanismos permaneçam obscuros. Talvez a abordagem científica mais honesta seja registrar a linha do tempo, investigar cada fenômeno de forma independente e estar aberto a descobrir conexões, ao mesmo tempo em que se evita a atribuição apressada de causalidade quando apenas a correlação está presente. Enquanto as réplicas continuam a agitar a Venezuela, o Sol também se prepara para demonstrar que o espaço próximo à Terra pode ser tão dinâmico quanto sua superfície sólida. Parte 4. Chamas do Sol. Enquanto a Terra treme na Venezuela a 150 milhões de quilômetros, nossa estrela-mãe também está apresentando sua própria sinfonia explosiva. Nos dias em que explosões estelares iluminavam o céu do Sul e terremotos rasgavam o subsolo da América do Sul, o Sol liberava ejeções de massa coronal, nuvens de plasma magnetizado de bilhões de toneladas que cruzariam o caminho de um objeto sem precedentes na experiência humana. Um visitante interestelar. As ejeções de massa coronal, EMCs, representam alguns dos eventos mais poderosos em nosso sistema solar. Essas erupções se originam na coroa solar, onde as linhas de campo magnético se torcem, dobram e, finalmente, se rompem como elásticos esticados demais. Quando ocorre a reconexão magnética, ela libera uma quantidade de energia equivalente a bilhões de bombas de hidrogênio, acelerando o plasma a velocidades de 250 a 3.000 km por segundo, rápido o suficiente para cruzar a distância até a Terra em apenas 1 a 4 dias. O Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA monitora essas tempestades solares com o modelo WSA-Enlil, um simulador de computador complexo para mapear como as ejeções de massa coronal se propagam pela heliosfera. Este modelo leva em conta a velocidade do vento solar, a densidade e a direção do campo magnético para prever quando e onde essas nuvens de plasma cruzarão naves espaciais, planetas e outros objetos em seu caminho. No final de setembro de 2025, as previsões do Enlil indicam atividade de clima espacial intensa, com múltiplos eventos de MC atravessando o interior do sistema solar, nos mesmos dias que nos trouxeram o par de supernovas e o par de terremotos. Mas aqui está o que torna esta história única em nossa história. Pela primeira vez na experiência humana registrada, uma dessas tempestades solares está a caminho de colidir com um objeto nascido de outro sistema estelar. O 13 dividido por Atlas, descoberto há apenas 2 meses pelo Sistema de Alerta de Impacto de Asteroides, Atlas, está atravessando a região heliosférica interna sob algumas das condições operacionais mais intensas do ciclo solar 25. Este visitante interestelar, viajando em uma órbita retrógrada inclinada em cerca de 175 graus em relação ao plano da eclíptica, está cortando a mesma região do espaço que a Terra orbita, uma posição privilegiada para encontrar fenômenos meteorológicos solares. Já temos precedentes do que acontece quando ejeções de massa coronal colidem com cometas. Essa interação não é especulação, mas um processo físico que foi registrado por naves espaciais e analisado em publicações científicas. Em 2007, os satélites estéreo da Agência Espacial Europeia filmaram uma CME cortando completamente a cauda iônica do cometa Encke. Este evento de desconexão de várias horas demonstrou a realidade dramática da reconexão magnética entre o plasma solar e o material cometário. As caudas de cometa se formam através de 2 processos distintos, e cada tipo reage de forma diferente à influência do Sol. A cauda de poeira é elegantemente curvada e empurrada para longe do Sol pela pressão de radiação, uma força suave, mas persistente, da luz solar agindo sobre as micropartículas. Em contraste, a cauda iônica se estende diretamente para longe de nossa estrela, seguindo as linhas do campo magnético do vento solar. Quando uma ejeção de massa coronal interrompe essas conexões magnéticas, a cauda iônica pode se separar completamente, flutuando para longe do cometa e eventualmente se dissipando, enquanto uma nova cauda se forma a partir de material fresco. A afirmação de que 13 dividido por Atlas foi atingido por uma CME baseia-se na análise da trajetória modelada, e não na observação direta.
As previsões do Enlil sugerem que a tempestade solar cruzará o caminho do visitante interestelar no final de setembro, mas devemos ser transparentes sobre essa incerteza. Os modelos de clima espacial são excelentes na previsão de tendências gerais, mas têm dificuldade com os detalhes mais finos. Portanto, essa interação ainda é uma inferência baseada em previsões, e não uma descoberta validada. Se a interação realmente ocorrer como os modelos sugerem, podemos esperar algumas consequências observáveis. O aumento da ionização pode iluminar a coma do objeto interestelar, ou seja, a tênue atmosfera de gás e poeira que envolve seu núcleo. Alterações na morfologia da cauda de íons podem aparecer em imagens telescópicas à medida que perturbações magnéticas alteram a forma como as partículas carregadas escapam do objeto. Observações espectroscópicas podem revelar assinaturas químicas à medida que a energia solar libera moléculas específicas como CN, CO e CO2 do gelo primordial do objeto alienígena. Astrônomos amadores em todo o mundo estão prontos para registrar quaisquer dessas mudanças. Uma rede global de observadores de cometas, conectada através de fóruns online e organizações de observação, mantém um registro diário de imagens de objetos interessantes. Suas imagens, quando comparadas ao longo do tempo, podem revelar mudanças sutis no brilho, na estrutura da cauda e na morfologia da cabeça do cometa, que muitas vezes escapam à detecção por observatórios profissionais focados em outros alvos. O mecanismo físico dessa interação é a reconexão magnética, o mesmo processo que causa erupções solares e tempestades geomagnéticas. Quando o plasma solar carregando linhas de campo magnético emaranhadas encontra a ionosfera do cometa, as linhas de campo podem se conectar, desconectar e reconectar, liberando energia que acelera partículas e gera fenômenos observáveis. É um mecanismo físico elegante, onde as estruturas do campo magnético mudam em tempo real, convertendo energia magnética armazenada na energia cinética de partículas carregadas. 13 dividido por Atlas não é apenas um alvo comum para interações do clima solar, sendo o terceiro objeto interestelar confirmado após Oumuamua em 2017 e Borisov em 2019, ele carrega material formado em torno de outra estrela, em outro sistema estelar, possivelmente de bilhões de anos atrás. Se tempestades solares podem alterar seu comportamento, estamos testemunhando o primeiro caso registrado do nosso Sol interagindo diretamente com material de outra região estelar. A órbita deste objeto estranho torna essas interações mais prováveis do que com objetos interestelares anteriores. Ao contrário de Oumuamua, que passou rapidamente pela região interna do Sistema Solar e em uma grande inclinação em relação ao plano da eclíptica, 13 dividido por Atlas segue uma órbita que o mantém mais próximo desse plano. Este é o plano onde a atividade solar tende a se concentrar e onde a Terra experimenta a maioria dos impactos do clima espacial. O 25 grau ciclo solar forneceu um contexto de forte atividade para essas interações. O ciclo de 11 anos do Sol atingiu seu máximo em 2024 e 2025, produzindo um número elevado de manchas solares, aumento na frequência de erupções e ejeções de massa coronal mais frequentes. O momento deste ciclo significa que 13 dividido por Atlas está experimentando nossa estrela em seu estado mais ativo, suportando condições climáticas espaciais que visitantes interestelares anteriores perderam. A verificação observacional das interações de CME requer uma análise cuidadosa das mudanças de brilho, variações espectrais e evolução morfológica em escalas de tempo de horas a dias. Observatórios profissionais e amadores em todo o mundo monitoraram 13 dividido por Atlas durante o final de setembro, embora os resultados iniciais permaneçam preliminares enquanto a análise continua. As implicações maiores vão além deste evento singular. Se pudermos registrar como nosso Sol afeta a matéria interestelar, obteremos insights sobre processos semelhantes que ocorrem em toda a galáxia. Outros sistemas estelares provavelmente também ejetam suas próprias ejeções de massa coronal, potencialmente alterando objetos interestelares que passam por suas vizinhanças. 13 dividido por Atlas pode carregar as marcas de interações com sistemas estelares anteriores que encontrou em sua jornada de milhões de anos pelo espaço. À medida que setembro de 2025 se aproxima do fim, a convergência de eventos, explosões estelares, terremotos terrestres, tempestades solares e a interação com um visitante do espaço criou uma linha do tempo que desafia as suposições convencionais sobre a coincidência cósmica. Estamos a testemunhar fenômenos não relacionados a convergir por acaso ou a algo mais sistêmico a acontecer? A resposta irá revelar-se à medida que o 13 dividido por Atlas continua a sua jornada em direção a um sobrevoo de Marte em 3 de outubro, levando consigo quaisquer transformações que as ejeções de massa coronal do Sol possam ter-lhe infligido. Parte 5. Coincidência ou um padrão oculto? Vamos dar um passo atrás
e considerar o que registramos. Um par de estrelas binárias que explodiram com brilho suficiente para serem visíveis a olho nu. Dois terremotos de magnitude 6 que ocorreram com apenas algumas horas de diferença. Ejeções de massa coronal que varreram o sistema solar interior. E um visitante interestelar que atravessou a nossa vizinhança durante o período de maior atividade solar. Uma série de eventos cósmicos que ocorreram em rápida sucessão, comprimidos na última semana de setembro de 2025. É aqui que a verdadeira ciência encontra a capacidade inata dos humanos de reconhecer padrões, e esta colisão nem sempre é confortável. Nosso cérebro evoluiu para detectar conexões significativas em um ambiente complexo. O farfalhar de folhas pode sinalizar um predador, a formação de nuvens pode indicar chuva, e mudanças no comportamento podem sugerir ameaças ou oportunidades sociais. Essa estrutura cognitiva nos serviu muito bem em muitos contextos, mas também pode nos levar a ver significado em coincidências aleatórias. A ciência convencional oferece orientações claras sobre esses eventos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos não reconhece nenhuma ligação comprovada entre fenômenos do clima espacial e a ocorrência de terremotos. Décadas de estudos de correlação falharam em estabelecer relações preditivas confiáveis entre a atividade solar e eventos sísmicos. Sismólogos profissionais enfatizam que a previsão de terremotos continua impossível com os métodos científicos atuais, seja com base em sinais precursores na Terra ou influências externas. Da mesma forma, astrônomos veem as novas como consequências previsíveis da evolução de estrelas binárias, ocorrendo quando uma anã branca acumula material suficiente de sua companheira para desencadear uma reação termonuclear. O momento de uma explosão de nova segue as leis da física estelar e não é impulsionado por influências da Terra ou do Sistema Solar. V1935 Centauri e V71994 Sagittarii representam exemplos normais, embora visualmente impressionantes, de processos que ocorrem com frequência em nossa galáxia. Os físicos solares estudam as ejeções de massa coronal como consequências naturais da evolução do campo magnético na coroa do Sol. Esses eventos ocorrem com mais frequência durante o máximo solar, tornando o final de 2025 um período estatisticamente provável para múltiplos eventos de CME. A interação entre tempestades solares e material cometário tem sido amplamente documentada, representando um processo de física de plasma bem compreendido e não um fenômeno bizarro. No entanto, reconhecer as perspectivas científicas convencionais não exige que descartemos a natureza notável deste aglomerado de eventos. Às vezes, o universo se organiza de maneiras que a coincidência é levada ao limiar da sincronicidade. Mesmo que os mecanismos subjacentes permaneçam mundanos, a questão é: como equilibramos o rigoroso ceticismo científico com o assombro inerente? Nossa abordagem ao longo desta exploração será manter uma linha clara entre diferentes tipos de afirmações. Os eventos observados, magnitudes medidas, coordenadas de posição, detecções espectrais formam nossa base. Eles representam o que os instrumentos registraram, o que os satélites detectaram e o que os sismógrafos mediram. Sobre essa base, construiremos camadas de interpretação científica baseadas em física estabelecida e modelos testados. Além da ciência estabelecida, existe o campo da especulação, onde nos aventuraremos com cautela e com notas claras. Conexões especulativas, possíveis relações entre a atividade solar e fenômenos terrestres, as influências potenciais de eventos estelares na dinâmica do sistema solar, todos esses mecanismos hipotéticos merecem ser explorados, desde que sejamos transparentes que permanecem hipóteses e não fatos. O vocabulário de eventos cósmicos precisa ser definido para o público em geral. Uma nova representa uma explosão estelar que faz um sistema estelar binário brilhar 1000 ou 1 milhão de vezes mais, causada por uma reação termonuclear descontrolada na superfície de uma anã branca. Difere fundamentalmente de uma supernova, que destrói completamente uma estrela. Uma ejeção de massa coronal, CME, consiste em nuvens de plasma de bilhões de toneladas ejetadas do Sol, a velocidades de centenas a milhares de quilômetros dividido por segundo. Periélio é a distância mais próxima de um objeto ao Sol em sua órbita. Uma unidade astronômica, AU, é a distância média da Terra ao Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Uma cauda de íons se forma quando o vento solar arranca elétrons de moléculas de gás na cabeça de um cometa, criando partículas carregadas que seguem as linhas de campo magnético retas para longe do Sol. Essas caudas podem se estender por milhões de quilômetros no espaço. O que está por vir em nossa investigação separará os fenômenos observados das conexões imaginárias, ao mesmo tempo em que respeita tanto o rigor científico quanto a curiosidade humana. Examinaremos em detalhes os mecanismos físicos de explosões estelares, rupturas sísmicas e interações de tempestades solares.
Vamos acompanhar o 13 dividido por Atlas em seu sobrevoo por Marte em 3 de outubro e sua aproximação do periélio em 29 de outubro. Exploraremos hipóteses científicas plausíveis sobre a ligação entre fenômenos cósmicos e terrestres, juntamente com especulações claramente anotadas sobre possibilidades mais bizarras. O equinócio tradicionalmente amplifica os efeitos do clima espacial através do efeito Russell-McPherson, uma combinação geométrica do campo magnético da Terra e das condições do vento solar, que frequentemente aumenta a atividade geomagnética em setembro e outubro. Este aumento sazonal fornece um contexto adicional para explicar por que o final de setembro pode gerar maior atividade climática espacial, independentemente de qualquer conexão com outros fenômenos. O 13 dividido por Atlas oferece oportunidades científicas únicas, precisamente porque é o nosso terceiro visitante interestelar confirmado e o primeiro a ser observado em condições de alta atividade solar. Sua órbita passa perto do plano da eclíptica, onde a maior parte da atividade do sistema solar está concentrada, maximizando as chances de observação e interação com o clima espacial. Ao contrário de Oumuamua, que partiu rapidamente antes de ser totalmente estudado, ou Borisov, que permanece relativamente distante, o 13 dividido por Atlas oferece uma oportunidade de observação prolongada por muitos meses. A importância de outubro e novembro vai além do interesse acadêmico. Missões em órbita de Marte, incluindo o Trace Gas Orbiter da ESA e o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, planejaram observações de oportunidade durante seu sobrevoo em 3 de outubro, potencialmente fornecendo imagens de resolução sem precedentes do núcleo e da coma deste objeto interestelar. Observatórios terrestres em todo o mundo continuam a monitorar mudanças de brilho, evolução espectral e variações morfológicas que podem revelar como o clima solar afeta a matéria interestelar. Para a monitorização de sismos na Venezuela, as sequências de réplicas continuam frequentemente durante semanas a meses após grandes falhas. Embora os sismólogos não possam prever se eventos maiores podem ocorrer, eles mantêm uma vigilância contínua sobre a atividade sísmica na região e a evolução do campo de tensões. A complexidade tectônica da fronteira entre as placas do Caribe e da América do Sul garante que a região continuará a gerar sismos, embora o momento exato destes permaneça essencialmente imprevisível. O nosso compromisso é apresentar todas as perspectivas com integridade. As explicações científicas convencionais merecem a máxima consideração, pois baseiam-se em princípios físicos estabelecidos e são apoiadas por observações extensivas. As hipóteses especulativas também merecem atenção, desde que sejam claramente distinguidas da ciência comprovada. O instinto humano de procurar significado nas leis do universo é digno de respeito, mesmo que as evidências científicas não suportem as ligações causais. Talvez o aspecto mais notável desta convergência esteja relacionado com o próprio momento. Estamos a viver na primeira geração da história humana capaz de detectar visitantes interestelares, monitorizar a atividade sísmica global em tempo real, observar explosões estelares em todo o espectro eletromagnético e monitorizar o clima espacial em todo o sistema solar. As gerações anteriores podem ter notado o brilho de novas estrelas e sentido a Terra tremer, mas não conseguiram ligar estes fenômenos a tempestades solares e visitantes interestelares, simplesmente porque a tecnologia para o fazer ainda não existia. Separaremos o que é observado do que é imaginado, o que é provado do que é possível e o que é provável do que é apenas fantasioso. Então, como as estrelas podem explodir sem se destruir completamente? A resposta revela um mecanismo físico que opera em escalas que desafiam a intuição humana. Parte 6. Decifrando uma nova. Imagine uma anã branca, um corpo celeste do tamanho da Terra, mas que comprime a massa do nosso Sol. Sua gravidade superficial comprime a matéria a uma densidade quase 1 milhão de vezes maior que a da água. A temperatura da superfície gira em torno de 27 mil graus Celsius. Este cadáver estelar é o que resta depois que uma estrela semelhante ao Sol esgota seu combustível nuclear, expelindo suas camadas externas e colapsando em uma massa de matéria degenerada. Este forno cósmico está preso em uma dança orbital com uma estrela companheira normal, talvez uma gigante vermelha cuja atmosfera inchou para proporções gigantescas à medida que envelhece. A gravidade da anã branca gradualmente arranca o gás hidrogênio da atmosfera de sua companheira, puxando o gás através do espaço em redemoinhos para dentro, como a água em torno de um ralo. Essa camada de matéria roubada se acumula na superfície da anã branca, tornando-se cada vez mais densa e quente sob a compressão da gravidade. Por décadas, séculos ou até milênios, o hidrogênio se acumula assim. A temperatura e a pressão aumentam constantemente à medida que mais e mais matéria se sobrepõe à superfície da anã branca. Ao contrário da fusão nuclear controlada que ocorre no núcleo de uma estrela, esse processo leva a uma liberação explosiva de energia.
Quando a temperatura atinge cerca de 100 milhões de graus Kelvin, uma reação termonuclear descontrolada começa. A explosão que produziu V1935 Centauri ocorreu em apenas alguns segundos. A fusão nuclear descontrolada consumiu toda a camada de hidrogênio acumulada em uma conflagração colossal, liberando energia equivalente à produção total do Sol em milhares de anos. Mas aqui está a diferença crucial de uma supernova. A anã branca sobrevive. A explosão apenas soprou a camada superficial do material roubado, deixando o remanescente estelar por baixo intacto e pronto para começar o processo novamente. É por isso que os sinais de alta energia de V1935 Centauri chamaram a atenção de observatórios espaciais em todo o mundo. Quando o telescópio espacial de raios gama-fermi da NASA detectou raios gama vindos da direção de uma supernova, isso foi evidência de partículas aceleradas a quase velocidade da luz nas ondas de choque da explosão. O observatório Swift detectou raios X de alta energia, mostrando elétrons espiralando em campos magnéticos com energias enormes, gerando radiação síncrotron em todo o espectro eletromagnético. Esses fenômenos de alta energia transformam supernovas de meros eventos de brilho em máquinas aceleradoras de partículas cósmicas. A concha de material é expelida a milhares de quilômetros por segundo, criando ondas de choque ao colidir com o gás rarefeito interestelar. Essas ondas de choque atuam como ciclotrons naturais, usando aceleração de campo magnético para impulsionar prótons e elétrons a níveis de energia que apenas laboratórios gigantes na Terra poderiam alcançar. A American Association of Variable Star Observers, AVSO, integra as contribuições de astrônomos amadores na ciência de supernovas através de procedimentos fotométricos padronizados. Observadores a olho nu estimam o brilho comparando com estrelas padrão, enquanto câmeras CCD fornecem medições de brilho precisas, revelando variações sutis nas curvas de luz das supernovas. Essas observações, contribuídas por centenas de astrônomos amadores globalmente, fornecem uma resolução temporal que observatórios profissionais não conseguem manter para cada objeto individual. A evolução do brilho de V1935 Centauri segue os modelos estabelecidos por décadas de pesquisa de supernovas. O aumento inicial de invisibilidade para brilho visível a olho nu geralmente ocorre em dias a semanas. O brilho máximo pode durar de dias a meses, dependendo da massa da anã branca, da taxa de acreção e da composição do material ejetado. A fase de declínio pode durar meses ou anos, por vezes interrompida por picos de brilho secundários quando diferentes processos físicos predominam. O espectro revela a impressão digital química da nova. O espectro inicial geralmente mostra linhas de emissão largas de hidrogênio, hélio e elementos mais pesados, movendo-se a altas velocidades, evidência de material em expansão. À medida que a nova evolui, estas linhas tornam-se mais estreitas e deslocam-se à medida que o material ejetado arrefece e abranda. Eventualmente, aparecem linhas proibidas, que são transições atômicas que só podem ocorrer no ambiente extremamente rarefeito do invólucro da nova em expansão. As distâncias a V1930 e 5 Centauri e V7.990 e 4 Sagittarii ainda são incertas, mas provavelmente excedem vários milhares de anos-luz. Isto significa que as explosões que observamos em setembro de 2025 ocorreram, na verdade, há milênios, quando a civilização humana estava apenas a começar a desenvolver a agricultura. A luz destas explosões estelares viajou pelo espaço por mais tempo do que a história escrita da humanidade, para chegar à Terra precisamente nesta semana notável. Astrônomos amadores podem fazer contribuições significativas com observações usando apenas equipamentos modestos. Uma câmera DSLR com uma lente teleobjetiva pode registrar ambas as supernovas em suas fases mais brilhantes. Observadores a olho nu, usando binóculos ou pequenos telescópios, podem estimar o brilho comparando a supernova com estrelas próximas de brilho conhecido. Observadores mais sofisticados com câmeras CCD e filtros fotométricos podem contribuir com dados precisos adicionais para observações profissionais. O sistema de nomenclatura para supernovas reflete a tradição astronômica e o processo administrativo. V1935 Centauri recebe sua designação permanente de estrela variável por ser a 1935 estrela catalogada oficialmente na constelação de Centauro. O prefixo V indica uma estrela variável, um objeto cujo brilho muda com o tempo. Essa designação permanente substitui os nomes provisórios de descoberta, que podem incluir o sobrenome do descobridor ou números de catálogo de programas de pesquisa. A formação de poeira representa um dos aspectos mais intrigantes da evolução das supernovas. Semanas a meses após a explosão, algumas supernovas sofrem um escurecimento significativo à medida que novas partículas de poeira se formam e se condensam no material
em resfriamento. Esses eventos de escurecimento por poeira podem reduzir o brilho da supernova em muitas magnitudes, pois as micropartículas absorvem e espalham sua luz. Eventualmente, essa nuvem de poeira se dispersa ou é destruída pela radiação contínua, permitindo que o remanescente estelar subjacente reapareça. As escalas de energia envolvidas nas explosões de novas, embora ofusquem a experiência humana, ainda são modestas em comparação com as supernovas. Uma nova típica libera energia equivalente à produção total do Sol em cerca de 10 mil anos. No entanto, isso é apenas uma fração minúscula da energia liberada em explosões de supernovas, que podem brilhar mais do que galáxias inteiras por semanas ou meses. As novas recorrentes complicam ainda mais o quadro de eventos explosivos únicos. Alguns sistemas de anãs brancas experimentam erupções de novas em ciclos relativamente previsíveis, a cada poucas décadas para as mais frequentes. Esses sistemas podem passar por dezenas de explosões, acumulando gradualmente matéria suficiente para atingir o limite de massa de Chandrasekhar, ponto em que a própria anã branca explodirá como uma supernova tipo Ia. Observações profissionais continuam a monitorar ambas as novas de setembro em vários comprimentos de onda eletromagnéticos. Telescópios terrestres monitoram as mudanças de brilho óptico e a evolução espectral. Observatórios espaciais, incluindo o Telescópio Espacial Hubble, podem obter imagens de alta resolução das conchas de nova em expansão. Os radiotelescópios podem detectar a emissão de sincrotron de partículas relativísticas no material ejetado. V1935 Centauri e V7994 Sagittarii são classificadas como novas clássicas, em vez de outros tipos de explosões estelares, com base em evidências espectroscópicas e na evolução da curva de luz. As novas anãs, causadas por instabilidades no disco de acreção e não por explosões termonucleares, geralmente exibem diferentes características espectrais e aumentos de brilho menores. As luminosas vermelhas, que podem ser causadas por fusões estelares, exibem cores e escalas de tempo evolutivas diferentes. Será que uma dessas novas poderia representar algo mais exótico do que as explosões termonucleares padrão? A evidência observacional atual favorece a interpretação de nova clássica, mas a astronomia sempre mantém um ceticismo saudável em relação às classificações iniciais. À medida que mais dados são acumulados a partir de observações multi-ondas, os mecanismos físicos detalhados podem revelar sutilezas que melhoram nossa compreensão dessas explosões específicas. A detecção de raios gama de V1935 Centauri a colocou em uma classe emergente de novas emissoras de raios gama, desafiando os modelos físicos tradicionais. Essas emissões de alta energia sugerem processos de aceleração de partículas muito mais eficientes do que se pensava ser possível em ambientes de novas. Esse mecanismo pode envolver reconexão magnética ou aceleração por choque, preenchendo a lacuna entre as explosões de novas e fenômenos de energia mais alta, como remanescentes de supernovas. Enquanto acompanhamos essas explosões estelares em todo o espectro eletromagnético, a superfície sólida da Terra também está prestes a mostrar sua própria atividade violenta. Parte 7. Decifrando uma sequência de terremotos. Abaixo do Lago Maracaibo e da área circundante do estado de Zulia, na Venezuela, está uma das regiões geologicamente mais complexas da América do Sul. A placa caribenha roça a placa sul-americana ao longo de uma zona de fronteira que inclui múltiplos sistemas de falhas, como a falha de Boconó, a falha de Ocancón e a falha de Santa Marta. Essas fronteiras geológicas acumularán estrés por décadas, almacenando energía que eventualmente terá que ser liberada a través de eventos de deslizamento abruptos. O terremoto de magnitude 6, 2 às 20 e 2:20 e um UTC de 24 de setembro começou com uma ruptura ao longo de um desses segmentos de falha a uma profundidade de cerca de 7, 8 km. Nesta profundidade relativamente rasa, as ondas sísmicas têm poucas chances de se dissipar e enfraquecer no caminho para a superfície, aumentando a aceleração do solo em uma grande área. A ruptura inicial provavelmente se espalhou por vários quilômetros ao longo da superfície da falha, com deslocamentos abruptos medidos em metros, liberando o estresse acumulado por anos. As ondas sísmicas se propagaram para fora da zona de ruptura a cerca de 6 km por segundo. As ondas primárias, ondas P, que são perturbações compressivas, foram as primeiras a atingir as estações sísmicas da região. As ondas secundárias, ondas S, seguem, criando um movimento lateral de balanço que geralmente causa os maiores danos às estruturas. Finalmente, as ondas superficiais viajam mais lentamente, mas geralmente carregam a energia mais destrutiva, criando movimentos de rolamento que as testemunhas descrevem como durando vários minutos. Apenas 5 horas e meia depois, às 3:50 e um UTC de 25 de setembro, um segundo grande terremoto atingiu quase a mesma área. Este terremoto de magnitude 6
3 originou-se a 14 km de profundidade, mais profundo que o anterior, mas ainda raso o suficiente para produzir fortes tremores na superfície. Este segundo evento provavelmente ocorreu em um segmento de falha adjacente, desencadeado por uma mudança de tensão causada pela primeira ruptura. Este mecanismo de transferência de tensão explica por que os terremotos geralmente ocorrem em aglomerados. Quando um segmento de falha desliza repentinamente, ele altera o campo de tensão em segmentos de falha adjacentes. Algumas áreas experimentam aumento de tensão, tornando-as mais propensas a rupturas, enquanto outras são aliviadas da tensão. Claramente, a ruptura de 24 de setembro adicionou tensão ao segmento de falha que se rompeu 5 horas e meia depois. A diferença de magnitude entre os eventos de 6, 2 e 6, 3 pode parecer pequena, mas a natureza logarítmica da escala significa que o segundo evento liberou quase o dobro da energia do primeiro. Combinadas, este par de rupturas produziu a energia equivalente a um terremoto de magnitude 6, 4 a 6, 5, uma liberação de energia significativa e um dos maiores eventos sísmicos globais no final de setembro de 2025. Agências sísmicas internacionais relataram magnitudes ligeiramente diferentes para esses eventos, refletindo a complexidade da medição de terremotos. O Serviço Geológico do ZEUA usa a escala de magnitude de momento, calculada a partir da energia total liberada, enquanto outros centros podem usar escalas diferentes baseadas na amplitude de ondas superficiais ou de corpo. Essas diferenças metodológicas, combinadas com atualizações à medida que mais dados se tornam disponíveis, explicam por que os relatos de magnitude variaram de 6,1 a 6,3 para o primeiro evento. A sequência de tremores secundários seguiu padrões documentados há décadas. O terremoto de magnitude 5,8 que se seguiu em 25 de setembro foi um tremor secundário grande e típico, menor que o terremoto principal, mas ainda potente o suficiente para causar danos e preocupação adicionais. A lei de Omori, formulada no início dos anos 1900, descreve que a frequência dos tremores secundários diminuirá gradualmente com o tempo após grandes terremotos. Os maiores tremores secundários geralmente ocorrem nos primeiros dias após o terremoto principal, com eventos menores continuando por semanas, meses ou até anos. O impacto desses terremotos se estendeu por toda a Venezuela e Colômbia. A profundidade, relativamente rasa, amplificou o tremor da superfície, levando a ordens de evacuação para edifícios altos em grandes cidades. As redes sociais foram inundadas com vídeos de lustres balançando, janelas chacoalhando e pessoas evacuando edifícios, enquanto os protocolos de emergência eram ativados em toda a região. Embora os relatórios iniciais de danos fossem limitados em comparação com a intensidade do terremoto, as equipes de avaliação passaram dias documentando tanto os danos estruturais visíveis quanto a possível fraqueza a longo prazo de edifícios e infraestrutura. A geologia da região ajuda a explicar por que esta área produz terremotos tão fortes. A Bacia do Maracaibo é formada através da complexa interação das placas tectônicas do Caribe e da América do Sul. O próprio Lago de Maracaibo está situado em um sistema de Graben, um bloco afundado limitado por falhas que geralmente continuam a sofrer deformação ativa. Os depósitos de petróleo que tornam a região economicamente importante também se formaram em bacias sedimentares causadas pelos mesmos processos tectônicos que geram terremotos. As medições de profundidade têm uma incerteza considerável, especialmente em áreas geologicamente complexas. As profundidades de 7, 8 quilômetros relatadas para o primeiro evento e 14 quilômetros para o segundo são as melhores estimativas com base nos tempos de chegada das ondas sísmicas às estações de monitoramento. Essas profundidades colocam ambos os terremotos na crosta superior, onde a falha frágil é mais predominante do que a deformação dúctil, que ocorre em maiores profundidades. O momento desses eventos levanta questões sobre possíveis fatores desencadeadores, como atividade solar ou mudanças na pressão atmosférica. O consenso científico, apoiado pelo Serviço Geológico do ZEUA, é que não existe uma correlação confiável entre o clima espacial e a atividade sísmica. Décadas de análise estatística não conseguiram estabelecer uma relação preditiva entre tempestades solares e eventos sísmicos. No entanto, alguns estudos exploraram conexões potenciais mais sutis. As mudanças na pressão atmosférica podem alterar o estresse nos sistemas de falhas em pequenas quantidades, geralmente muito menores do que as mudanças de estresse causadas pelas marés lunares e solares. Embora esses efeitos possam ser detectáveis, eles são ordens de magnitude menores do que as mudanças de estresse necessárias para desencadear terremotos em falhas que não estão próximas do colapso. O Banco de Dados Global de Tensores de Momento Sísmico fornece uma análise detalhada da orientação da falha,
direção de deslizamento e mecanismo de falha para ambos os terremotos na Venezuela. Esses gráficos de mecanismo focal mostram quais planos de falha realmente se moveram e em que direção. Essa informação ajuda os sismólogos a entender o campo de estresse regional e a prever quais segmentos de falha podem estar em maior risco no futuro. Atualmente, a sismologia estatística é o único método confiável para prever o risco de terremotos. A probabilidade de outros grandes eventos na mesma região aumenta temporariamente após grandes terremotos, como os da Venezuela, devido à atividade de réplicas e aos efeitos de transferência de estresse. No entanto, esse aumento geralmente dura apenas algumas semanas a alguns meses e não pode identificar com precisão quando ou onde outro terremoto pode ocorrer. As normas de construção e os sistemas de preparação para emergências enfrentam testes contínuos em áreas com atividade sísmica, como o estado de Zulia. Os danos relativamente leves após os terremotos de magnitude 6, 2 e 6, 3 são provavelmente devidos a uma combinação de sorte e melhorias contínuas nas normas de construção. As normas modernas de construção sismorresistente exigem que as estruturas suportem tremores fortes, embora edifícios mais antigos ainda possam sofrer danos ou desabar. Um terremoto maior ocorrerá na mesma área. O contexto geológico certamente permite que eventos mais fortes ocorram. Os sistemas de falhas ao redor do Lago de Maracaibo historicamente produziram terremotos de magnitude 7, e a tectônica regional sugere que tais eventos continuarão a ocorrer de forma irregular ao longo do tempo geológico. No entanto, os sismólogos não conseguem prever se levará dias, anos ou décadas até que ocorra a próxima grande falha. A sequência sísmica na Venezuela mostra que os processos geológicos podem gerar liberações significativas de energia em escalas de tempo humanas, ao mesmo tempo que seguem as leis físicas que operam em escalas de tempo geológicas. A pressão se acumula lentamente à medida que as placas tectônicas deslizam umas sobre as outras a uma taxa de alguns centímetros por ano. Quando a pressão acumulada excede o limite de resistência, uma ruptura súbita libera a energia armazenada por décadas ou séculos em apenas alguns segundos a minutos de tremores intensos. Enquanto as réplicas continuam a abalar as fronteiras das placas do Caribe e da América do Sul, a nossa atenção volta-se para o ambiente espacial, onde outro tipo de libertação de energia está a ocorrer numa escala muito maior. Parte 8. O Sol no seu pico. O 25 graus ciclo solar atinge o pico de atividade entre 2024 e 2025, transformando a nossa estrela, normalmente amena, numa bola de fogo incansavelmente ativa, capaz de disparar nuvens de plasma de bilhões de toneladas por todo o sistema solar. Nos dias 24 e 25 de setembro, enquanto uma explosão estelar iluminava o céu do sul e terremotos abalavam a Venezuela, os indicadores de atividade solar pintavam um quadro de uma estrela perto do pico da sua agitação. O fluxo de rádio de 10,7 centímetros, um indicador-chave da atividade solar, flutuou em torno de 180 a 190 unidades de fluxo solar, SFU, no final de setembro. Esta medição, realizada diariamente, correlaciona-se fortemente com o número e a intensidade das regiões ativas na superfície do Sol. Valores acima de 150 indicam frequentemente uma atividade solar elevada, enquanto os indicadores acima de 200 sugerem condições muito dinâmicas, com potencial para grandes eventos de meteorologia espacial. As próprias manchas solares contam a história da turbulência magnética em curso na sua fotosfera. Estas regiões escuras, muitas vezes maiores que a Terra, formam-se onde linhas de campo magnético fortes atravessam a superfície e impedem a convecção térmica normal. A força do campo magnético no núcleo das manchas solares pode exceder 3.000 Gauss, cerca de 6.000 vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Quanto mais manchas solares, maior a probabilidade de as linhas do campo magnético se torcerem, reconectarem e liberarem energia de forma explosiva, na forma de erupções solares e ejeções de massa coronal, CMS. No entanto, a contagem de manchas solares apenas arranha a superfície da complexidade das condições do máximo solar. O campo magnético do Sol age como um emaranhado retorcido, em vez de um campo dipolar relativamente simples como durante o mínimo. Regiões ativas, que são aglomerados de manchas solares conectadas por laços de campo magnético, podem persistir por semanas ou meses, girando no disco solar e ocasionalmente produzindo erupções espetaculares. As ejeções de massa coronal, CMS, representam a manifestação mais dramática da atividade solar de pico. Esses eventos começam quando as linhas do campo magnético na coroa se torcem e se estressam a ponto de se romperem e reconectarem abruptamente, convertendo energia magnética na energia cinética de partículas carregadas. Esse processo lança nuvens de plasma de bilhões de toneladas no espaço
a velocidades que variam de 250 km por segundo para eventos lentos a mais de 3.000 km por segundo para as erupções mais rápidas. O Centro de Previsão do Tempo Espacial da NOAA rastreia essas tempestades solares usando o modelo WSA-Enlil, um sofisticado simulador de computador que mapeia a propagação de CMS através da heliosfera. Este modelo divide o espaço em uma grade tridimensional, calculando como a velocidade do vento solar, a densidade e a orientação do campo magnético mudam à medida que as nuvens de plasma viajam pelo sistema solar. Embora o Enlil seja excelente para prever o tempo de chegada e a intensidade geral, ele não consegue capturar todos os detalhes da estrutura de uma CME. Na época do equinócio, os efeitos do clima espacial são frequentemente amplificados por um fenômeno chamado efeito Russell-McLaren. Essa combinação geométrica surge da orientação do campo magnético da Terra em relação ao campo magnético interplanetário transportado pelo vento solar. Durante os períodos em torno dos equinócios, essa geometria é propícia à reconexão magnética entre o vento solar e a magnetosfera da Terra, frequentemente resultando em tempestades geomagnéticas mais intensas. Os impactos do clima espacial são muito mais generalizados do que as auroras. Tempestades geomagnéticas podem interromper comunicações de rádio de alta frequência, forçar operadores de satélite a ajustar órbitas e, em casos extremos, ameaçar a estabilidade das redes elétricas. A NOAA mantém escalas para tempestades geomagnéticas, escala G, tempestades de radiação solar, escala S, e interrupções de rádio, escala R, para ajudar as indústrias a se prepararem e responderem. A interação entre as CMEs e os cometas fornece um laboratório natural para o estudo da física de plasma. As caudas de íons dos cometas se formam quando o vento solar arranca elétrons de moléculas gasosas, criando partículas carregadas que seguem linhas de campo magnético retas para longe do Sol. Essas caudas podem se estender por milhões de quilômetros, fornecendo evidências visíveis de processos magnéticos invisíveis em ação. Quando uma CME encontra um cometa, a interação pode se tornar espetacular. O satélite estéreo da Agência Espacial Europeia registrou tal evento em 2007, quando uma CME cortou completamente a cauda iônica do cometa Encke através de um processo de reconexão magnética. A cauda decepada flutuou para longe do cometa por várias horas, enquanto uma nova cauda se formava, demonstrando a natureza dinâmica das interações do clima espacial. O pico de atividade solar em 2025 criou um cenário dinâmico para o 13 dividido por Atlas ao se aproximar do sistema solar interior. Ao contrário de visitantes interestelares anteriores, que encontraram o Sol durante períodos mais calmos, este objeto experimentou efeitos de clima espacial em intensidade quase máxima. A combinação da maior frequência de CMEs e a órbita do visitante dentro do plano eclíptico maximizou a probabilidade de interações significativas. A física da propagação de CMEs envolve magnetohidrodinâmica complexa, operando em escalas que vão do movimento de partículas individuais a estruturas maiores que as órbitas planetárias. CMEs rápidas podem ultrapassar ventos solares mais lentos, criando regiões de compressão e ondas de choque que aceleram partículas a altas energias. Múltiplas CMEs podem interagir entre si, fundindo-se em perturbações maiores ou criando configurações magnéticas complexas. Previsores profissionais do clima espacial monitoram várias fontes de dados para acompanhar a atividade solar e prever impactos na Terra. O Observatório de Dinâmica Solar, SDO, fornece imagens contínuas de alta resolução da superfície e da coroa do Sol. O Observatório Solar e Heliosférico, SOCOHO, monitora as ejeções de massa coronal, CME. A sonda Advanced Composition Explorer, ACE, posicionada entre a Terra e o Sol, fornece um alerta antecipado de perturbações vindouras no vento solar. Operadores de rádio amador atuam como uma rede global informal para monitorar os efeitos do clima espacial na Terra. A propagação de ondas de rádio de alta frequência muda drasticamente durante tempestades geomagnéticas e seus relatórios em tempo real complementam as medições oficiais. O atual máximo solar parece estar seguindo um padrão de pico duplo observado em alguns ciclos anteriores, com atividade máxima inicial em 2024, seguida por alta atividade contínua até 2025. Isso significa que o risco elevado de clima espacial pode se prolongar, mantendo condições favoráveis para interações impressionantes até 2026. A fotografia e observação da aurora boreal tornaram-se cada vez mais populares durante o atual máximo solar, com as redes sociais inundadas de imagens espetaculares. Essas exibições são o resultado de partículas carregadas de tempestades solares interagindo com a atmosfera superior da Terra, excitando átomos de oxigênio e nitrogênio para emitir suas cores características.
O próprio vento solar carrega campos magnéticos originados na coroa solar e que se estendem por todo o sistema solar. Essas linhas de campo magnético interplanetário conectam planetas, cometas e naves espaciais em uma vasta rede de influência eletromagnética, estendendo-se até a heliosfera, a fronteira onde o vento solar é equilibrado pela pressão do meio interestelar. Enquanto observávamos as tempestades solares a propagarem-se pela heliosfera interior no final de setembro de 2025, um alvo particular chamou a atenção: um visitante interestelar a atravessar este sistema de tempestades cósmicas enquanto se aproximava do seu primeiro encontro com outro mundo. Parte 9. 13 dividido por Atlas, aproxima-se. Nas primeiras horas da manhã de 1 de julho de 2025, o sistema de telescópios de alerta de última hora de impacto de asteroides, Atlas, detectou um objeto extraordinário a mover-se contra as estrelas de fundo. As observações iniciais sugeriram um objeto fraco, semelhante a um cometa, mas os cálculos orbitais revelaram rapidamente a sua verdadeira natureza. Era 13 dividido por Atlas, o terceiro objeto confirmado como viajante interestelar na história da humanidade, depois do misterioso Oumuamua em 2017 e do cometa Borisov em 2019. A sua designação contava a história da sua descoberta e significado. O prefixo 13 indicava que era o terceiro objeto interestelar catalogado pela União Astronômica Internacional, enquanto Atlas reconhecia o sistema de telescópios que o tinha descoberto. Ao contrário dos seus antecessores, 13 dividido por Atlas apareceu numa janela de observação excepcionalmente favorável, suficientemente brilhante para um estudo detalhado, seguindo uma órbita que o mantinha perto do plano eclíptico e aproximando-se durante o máximo solar, oferecendo uma oportunidade sem precedentes para estudar como a nossa estrela afeta a matéria interestelar. As características orbitais deste visitante revelaram a sua origem extrasolar. A sua órbita era hiperbólica com uma excentricidade superior a 1, indicando que tinha velocidade suficiente para escapar à atração gravitacional do Sol. A inclinação orbital de cerca de 175 graus significa que 13 dividido por Atlas está se movendo na direção oposta à dos planetas, indo contra o tráfego usual do sistema solar. Os modelos atuais sugerem que o objeto tem um tamanho que varia de algumas centenas de metros a talvez até 15 km de largura. Essa estimativa carrega uma incerteza considerável, pois a imagem direta ainda é impossível. Este visitante aparece como pouco mais do que um ponto de luz fraco cercado por um véu de gás e poeira. A estimativa de tamanho depende de suposições sobre a refletividade, composição e nível de atividade do objeto, todas elas desconhecidas para um objeto formado em torno de outra estrela. 3 de outubro de 2025 marca um momento crucial na ciência dos visitantes interestelares. 13 dividido por Atlas passará a 0,19 unidades astronômicas de Marte, cerca de 28 a 30 milhões de quilômetros. Essa aproximação oferece uma oportunidade sem precedentes para observação detalhada através de missões em órbita de Marte, incluindo o ExoMars 3 Gas Orbiter da ESA e o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. O astrônomo de Harvard, Avi Loeb, descreveu esse encontro como um encontro às cegas entre um visitante interestelar e nosso vizinho planetário. A câmera de alta resolução do Mars Reconnaissance Orbiter, capaz de resolver objetos tão pequenos quanto 30 centímetros na superfície de Marte, alcançará uma resolução de cerca de 30 km quando apontada para 13 dividido por Atlas em sua aproximação mais próxima. Embora esta resolução não revele detalhes da superfície do núcleo, ela pode distinguir entre uma massa central condensada e uma estrutura de cauda de cometa mais difusa. O valor científico dessas observações vai muito além da mera imagem. Medições espectroscópicas durante o sobrevoo podem revelar a composição química dos gases que emanam do núcleo, à medida que o calor solar libera compostos voláteis antigos, como cianogênio, CN, monóxido de carbono, CO, e dióxido de carbono, CO2. Astrônomos amadores em todo o mundo contribuíram com observações importantes do 13 dividido por Atlas durante sua aproximação. Relatórios iniciais sugerem que ele estava mais brilhante do que o esperado à medida que se aproximava do Sol, embora essas curvas de luz preliminares exijam calibração e confirmação cuidadosas. A posição no céu do sul deste visitante é favorável para observadores no hemisfério sul, embora observadores no hemisfério norte também possam rastreá-lo nas primeiras horas da manhã. Observatórios profissionais continuam a coordenar campanhas de observação para caracterizar sua mudança de brilho, morfologia da cauda e evolução espectral. A trajetória do visitante através do sistema solar interior oferece muitas oportunidades de observação que se estendem até o início de 2026. Após um sobrevoo de Marte em 3 de outubro, o 13 dividido por Atlas continuou em direção ao periélio,
o ponto mais próximo do Sol, em 29 de outubro, a uma distância de aproximadamente 1,36 a 4 unidades astronômicas. Essa distância o mantém fora da órbita da Terra, mas ainda dentro do alcance de observação dos telescópios. 19 de dezembro marca a aproximação mais próxima da Terra de 13, dividido por Atlas, a cerca de 8 unidades astronômicas, ou aproximadamente 270 milhões de quilômetros. Para comparação, essa distância é mais próxima do que Marte, em seu ponto mais distante da Terra, proporcionando excelentes condições de observação durante o final de 2025 e início de 2026. O comportamento deste visitante perto do periélio pode revelar se ele segue os padrões típicos de evolução de cometas ou exibe características que refletem sua origem interestelar. A morfologia da cauda é um dos aspectos mais intrigantes das observações de 13, dividido por Atlas. Imagens profissionais mostram características de cauda de íons antissolares consistentes com o comportamento típico de cometas, enquanto alguns observadores amadores relatam estruturas de poeira voltadas para a frente que parecem desafiar a física convencional. Essas aparentes contradições, na verdade, refletem as diferentes leis físicas que governam a formação das caudas de poeira e das caudas de íons. As caudas de poeira se formam devido à pressão da radiação, à força suave, mas persistente, da luz solar sobre pequenas partículas, criando caudas graciosamente curvas. As caudas de íons se formam através de leis completamente diferentes, à medida que o vento solar arranca elétrons das moléculas de gás, criando partículas carregadas que fluem diretamente para longe do Sol, ao longo das linhas do campo magnético. Essas incertezas em torno do tamanho e da composição de 13 dividido por Atlas refletem os desafios fundamentais no estudo de objetos a distâncias interplanetárias. Alguns relatos da mídia especularam que 13 dividido por Atlas pode ter até 15 km de diâmetro, mas essas estimativas devem ser tratadas com cautela até serem confirmadas por modelos termofísicos que incorporem observações infravermelhas. O nível de atividade de um objeto, a quantidade de gás e poeira que ele expele, também afeta seu brilho aparente, tornando a determinação de seu tamanho mais complexa. A chegada desses visitantes coincide com outro espetáculo astronômico que promete tornar outubro de 2025 um mês memorável para os observadores do céu. Parte 10. O cometa Swan surge, enquanto 13 dividido por Atlas está chamando a atenção da mídia como um visitante interestelar. Outubro de 2025 promete uma segunda exibição celestial que pode roubar os holofotes. O cometa C, dividido por 2025 R2, Swan, descoberto nos dados SOHO dividido por Swan pelo astrônomo amador Vladimir Bezugli em 11 e 12 de setembro, está a caminho de seu ponto mais próximo da Terra em 2020 e 1 de outubro, com potencial para atingir brilho a olho nu na mesma semana em que 13 dividido por Atlas passa por Marte. Essa história de descoberta demonstra o poder da ciência cidadã na astronomia moderna. O Observatório Solar e Heliosférico, SOHO, monitora continuamente a coroa solar. Seu instrumento SWAN mapeia o hidrogênio emissor em toda a heliosfera e, ocasionalmente, detecta cometas à medida que eles se tornam brilhantes ao se aproximarem do interior do sistema solar. Vladimir Bezugli, ao analisar os dados públicos do SWAN, notou um objeto brilhante que não correspondia a nenhum cometa ou asteroide conhecido. Sua análise cuidadosa confirmou a natureza cometária do objeto e forneceu cálculos orbitais preliminares, indicando um cometa de longo período em sua primeira aproximação registrada ao sistema solar interior na história humana. O cometa Swan atingiu o periélio, o ponto mais próximo do Sol, em 12 de setembro de 2025, apenas alguns dias após sua descoberta. Este momento explica o rápido brilho inicial que chamou a atenção de Bezugli. Os cometas geralmente brilham de forma mais espetacular quando se aproximam do periélio, momento em que o calor do Sol libera compostos voláteis do núcleo e cria as características estruturas atmosféricas e caudas. A geometria orbital do cometa Swan é favorável para a observação em outubro de ambos os hemisférios, embora os observadores no hemisfério sul inicialmente terão as melhores condições. À medida que outubro avança, a posição do cometa se tornará mais favorável para observadores no hemisfério norte, oferecendo excelentes oportunidades de observação para um público amplo de entusiastas da astronomia. As previsões de brilho atuais sugerem que o cometa Swan pode atingir uma magnitude entre 4 e 6 em sua maior aproximação da Terra. É brilhante o suficiente para ser visível a olho nu sob céus escuros, embora binóculos ou um pequeno telescópio revelem mais detalhes da cabeça e da cauda. No entanto, essas estimativas de brilho vêm com uma incerteza considerável, já que os cometas são notoriamente imprevisíveis, especialmente aqueles
que fazem sua primeira aproximação da região interna do Sistema Solar. A coincidência de tempo criou uma convergência perfeita de fenômenos astronômicos no final de outubro de 2025. A fase de lua nova por volta de 20 e 21 de outubro eliminará a interferência da luz lunar, que muitas vezes ofusca objetos celestes tênues. A chuva de meteoros anual Orionids também atinge o pico de atividade nas mesmas noites, criada por detritos do cometa Halley. Os observadores do céu podem testemunhar um cometa brilhante, dezenas de meteoros por hora e a evolução contínua de 13 dividido por Atlas, tudo na mesma noite de observação ideal. O facto de o cometa Swan ser um cometa de longo período do Sistema Solar cria um contraste marcante com a origem interestelar de 13 dividido por Atlas. Embora ambos os objetos possam conter compostos voláteis semelhantes, gelo de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono, eles foram formados em ambientes completamente diferentes. O cometa Swan condensou-se a partir de matéria nas regiões externas do nosso sistema solar há cerca de 6 mil milhões de anos, tendo provavelmente passado a maior parte da sua existência na distante nuvem de Oort antes de ser empurrado para o Sol por uma perturbação gravitacional. As questões científicas levantadas por cada objeto também são diferentes. 13 dividido por Atlas oferece informações sobre a formação de sistemas estelares, a química interestelar e como a radiação cósmica afeta a matéria em viagens que duram milhões de anos. Enquanto isso, o cometa Swan fornece informações sobre as condições no sistema solar primitivo e a composição da nuvem de Oort. As oportunidades fotográficas serão abundantes para astrônomos profissionais e amadores durante o espetacular evento de cometas duplos em outubro. Câmaras de grande angular podem capturar ambos os objetos no mesmo enquadramento, registrando as suas posições relativas, brilho e estruturas de cauda para comparação. A fotografia em time-lapse pode revelar mudanças na forma da cabeça do cometa, a direção da cauda e o brilho geral. A natureza imprevisível da variação do brilho do cometa acrescenta um elemento de fascínio e incerteza às perspectivas de observação. Alguns cometas superam espetacularmente as previsões de brilho, desenvolvendo caudas magníficas e tornando-se objetos inconfundíveis, mesmo de áreas urbanas com poluição luminosa. Outros cometas são decepcionantes, não sendo tão brilhantes quanto o esperado ou desintegrando-se sob o calor do Sol. O curto histórico de observação do cometa Swan torna a previsão confiável particularmente desafiadora. O potencial para o desenvolvimento de caudas impressionantes aumenta o apelo da oportunidade de ver o cometa em outubro. Tanto a cauda de poeira quanto a cauda de íons podem se tornar características proeminentes quando a atividade do vento solar permanece alta durante o pico. Eventos de desconexão de cauda, onde as ejeções de massa coronal, EMCs, arrancam a cauda de íons do núcleo do cometa, podem se tornar visíveis em tempo real através de observações telescópicas, oferecendo uma visão rara da física do clima espacial em ação. Observadores amadores de cometas empregam uma variedade de técnicas para rastrear suas variações. Estimativas visuais de brilho comparam o brilho do cometa com estrelas vizinhas, fornecendo dados que os observatórios profissionais não conseguem coletar continuamente. Os métodos de imagem digital oferecem medições mais precisas, ao mesmo tempo que registram alterações estruturais nas características da cabeça e da cauda. A questão de saber se a Terra poderá encontrar detritos do cometa Swan aumenta ainda mais o interesse. Se a órbita do nosso planeta cruzar o rastro de poeira do cometa, podemos experimentar uma pequena chuva de meteoros à medida que as partículas entram na atmosfera. No entanto, tais eventos permanecem altamente incertos para cometas recém-descobertos. Observações espectroscópicas de ambos os cometas em outubro podem revelar semelhanças e diferenças químicas, lançando luz sobre as suas histórias de formação. Estas impressões digitais químicas fornecem evidências diretas da sua composição e das condições de formação. Observar os dois cometas em outubro será mais vantajoso para aqueles com céus escuros e horizontes desobstruídos. A poluição luminosa urbana diminui significativamente a visibilidade de objetos tênues, tornando os locais rurais mais ideais. Os binóculos geralmente permitem uma melhor visualização do cometa do que os telescópios para observadores casuais. O amplo campo de visão dos binóculos mostra o cometa inteiro no seu contexto, em vez de apenas ampliar pequenas porções. Binóculos 7x50 ou 10x50 são escolhas ideais, oferecendo poder de coleta de luz suficiente para revelar detalhes tênues. A convergência de dois cometas brilhantes em outubro de 2025 oferece uma oportunidade sem precedentes de observação comparativa. A observação paralela pode revelar diferenças em cor, orientação da cauda e morfologia geral, refletindo suas diferentes origens e histórias evolutivas. Observatórios profissionais em todo o mundo estão coordenando campanhas de observação para ambos os objetos,
garantindo cobertura abrangente em vários comprimentos de onda. O telescópio espacial Hubble pode capturar imagens de alta resolução, enquanto radiotelescópios podem detectar linhas de emissão molecular. As considerações de segurança para a observação de cometas são mínimas. Os cometas não representam nenhuma ameaça direta para os observadores e não exigem nenhum equipamento de proteção especial. As oportunidades educacionais se multiplicarão quando dois cometas deslumbrantes aparecerem juntos no céu em condições de observação ideais. Escolas, clubes de astronomia e observatórios públicos geralmente organizam eventos de observação especiais, promovendo o conhecimento científico enquanto celebram a maravilha dos fenômenos cósmicos. À medida que outubro de 2025 se aproxima, o palco está montado para um mês de atividade astronômica sem precedentes. Um visitante interestelar passa por Marte. Um cometa de longo período atinge o pico de brilho, condições de clima solar ativo e sequências contínuas de réplicas de terremotos na Venezuela. A convergência de fenômenos que vão da sismologia à astronomia interestelar cria uma linha do tempo que desafia as suposições convencionais sobre coincidência cósmica. Mas antes de explorarmos as questões mais profundas, precisamos examinar as leis que a mente humana não pode deixar de reconhecer quando fenômenos dramáticos convergem. Parte 11. Coincidência cósmica ou uma lei oculta? Vamos percorrer a linha do tempo para ver a convergência notável de eventos no final de setembro e início de outubro de 2025. 20 e 3 de setembro. A nova V1000, 935 Centauri explode, visível a olho nu. 24 de setembro. Um terremoto de magnitude 6, 2 atinge a Venezuela às 20 e 2:20 e 1 UTC. 25 de setembro. A nova V7 1990 e 4 Sagittarii explode. Um terremoto de magnitude 6, 3 continua a abalar a mesma região da Venezuela apenas 5 horas após o primeiro, seguido por uma réplica de magnitude 5, 8. Final de setembro. Modelos Enlil prevêem que uma ejeção de massa coronal passará pela órbita de 13, dividido por Atlas. 3 de outubro. O visitante interestelar 13, dividido por Atlas, passa por Marte a uma distância de 0,19 unidades astronômicas. 20 até 20 e 1 de outubro. O cometa Swan aproxima-se mais da Terra, coincidindo com a Lua Nova e o pico da chuva de meteoros Orionids. 29 de outubro. 13 dividido por Atlas atinge o periélio a uma distância de 1,36 unidades astronômicas do Sol. A compressão temporal de eventos dramáticos em múltiplos domínios, explosões estelares, sismos, meteorologia espacial e a dinâmica de objetos interestelares, cria uma estrutura narrativa que parece encenada. Duas estrelas explodem em poucos dias, dois grandes sismos ocorrem em poucas horas, tempestades solares varrem o espaço na mesma semana, um objeto interestelar aproxima-se de Marte, enquanto outro cometa atinge o brilho máximo. Esta concentração vai muito além da mera coincidência e quase atinge o limiar da sincronicidade cósmica. O cérebro humano evoluiu para detectar padrões significativos em ambientes complexos, uma capacidade cognitiva que serviu muito bem os nossos antepassados. Esta estrutura de reconhecimento de padrões funciona automaticamente, procurando ligações que possam indicar causalidade, mesmo quando existe apenas correlação. A apofenia, a tendência de perceber padrões significativos em informações aleatórias, representa tanto um ponto forte como uma potencial fraqueza da cognição humana. A ciência convencional oferece explicações claras para a convergência de setembro e outubro. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirma que não existe nenhum mecanismo físico comprovado que possa ligar a meteorologia espacial à ocorrência de sismos. Sismólogos profissionais enfatizam que a previsão de terremotos ainda é impossível com os métodos atuais. Da mesma forma, astrônomos consideram supernovas como consequências previsíveis da evolução de estrelas binárias, seguindo as leis da física estelar, e não como influências da Terra ou do Sistema Solar. Físicos solares estudam as ejeções de massa coronal como consequências naturais da evolução do campo magnético em condições de máximo solar. A interação entre tempestades solares e matéria cometária demonstra um processo físico de plasma bem compreendido, e não um fenômeno bizarro. No entanto, aceitar as visões científicas convencionais não exige que rejeitemos a natureza surpreendente da sequência de eventos desta vez. Às vezes, o universo se alinha de maneiras que tornam as coincidências aleatórias algo quase poético, mesmo que os mecanismos subjacentes permaneçam mundanos. A questão é: como podemos conciliar o ceticismo científico rigoroso com o assombro inerente? Uma abordagem conciliadora nos permite apreciar a convergência estatística enquanto respeitamos os limites científicos. Podemos reconhecer que duas supernovas atingindo brilho visível a olho nu em poucos dias
É um evento raro, sem precisar invocar uma conexão causal com terremotos. Podemos notar que terremotos de magnitude 6 ocorrendo em poucas horas seguem as leis conhecidas de deslocamento de tensão, sem ter que postular influências do clima solar. Podemos nos maravilhar com o momento em que 13 dividido por Atlas se aproximou em condições de máximo solar, ao mesmo tempo em que entendemos que estas são condições de observação favoráveis, e não uma coincidência mística. Podemos celebrar a convergência de dois cometas brilhantes em condições de observação ideais, sem concluir que forças cósmicas orquestraram este alinhamento para o benefício da humanidade. O poder da mídia também amplifica a sensação de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo através de cobertura focada e disseminação em mídias sociais. Quando múltiplos eventos dramáticos ocorrem em um curto período, o ciclo de notícias e as discussões online criam câmaras de eco, reforçando a percepção de sua importância. Evidências arqueológicas e históricas sugerem que os humanos sempre buscaram significado cósmico em eventos terrestres. Civilizações antigas interpretaram cometas como presságios, eclipses solares como descontentamento divino e a coincidência de terremotos e cometas como mensagens sobrenaturais. Esses padrões culturais persistem no contexto moderno, onde o conhecimento científico coexiste com uma profunda necessidade psicológica de encontrar significado em aglomerados de eventos aleatórios. O desafio é manter o rigor científico enquanto se reconhece o impacto emocional e estético de uma convergência notável. Podemos admirar a beleza de um momento cósmico sem abandonar o pensamento crítico. Hipóteses concorrentes merecem consideração simultânea, desde que mantenhamos uma distinção clara entre ciência estabelecida e possibilidades especulativas. A explicação para eventos individuais e não relacionados baseia-se em uma base física sólida. A astrofísica explica explosões de supernovas, a tectônica de placas explica terremotos, a física solar explica ejeções de massa coronal e a mecânica orbital explica aproximações de cometas. Cada fenômeno segue leis naturais bem compreendidas e opera de forma independente. A interpretação de uma ressonância cósmica entra em um território mais especulativo, sugerindo conexões sutis entre fenômenos que a ciência convencional ainda não reconheceu. Essa perspectiva não exige o abandono da física, mas sugere que nossa compreensão atual pode ser incompleta. Ambas as perspectivas podem coexistir intelectualmente, desde que mantenhamos as devidas fronteiras epistemológicas. A ciência estabelecida merece prioridade por ser apoiada por um vasto suporte observacional e por previsões bem-sucedidas. Hipóteses especulativas merecem exploração, desde que sejam claramente distinguidas do conhecimento estabelecido e gerem previsões testáveis. Em última análise, o outono fornece um contexto adicional sem exigir explicações esotéricas. O efeito Russell-McFarron cria condições geométricas que amplificam os impactos do clima espacial em setembro e outubro, tornando este um período de maior probabilidade estatística para gerar atividade geomagnética significativa. Padrões sazonais na ocorrência de terremotos foram relatados em algumas regiões, embora os mecanismos permaneçam obscuros e os efeitos sejam frequentemente sutis. Os arquétipos culturais trazem riqueza narrativa sem exigir interpretação literal. Cometas simbolizaram mudança, turbulência e comunicação cósmica através das culturas por milênios. Terremotos representam a solidez da Terra, ao mesmo tempo que revelam sua natureza dinâmica. Explosões estelares ilustram a beleza intensa da evolução cósmica. Essas associações fornecem elementos narrativos poderosos, ressoando com padrões psicológicos profundos, ao mesmo tempo que permanecem independentes de causas físicas. Este é um convite para vocês, o público. Tentem abraçar diferentes hipóteses com uma mente aberta, apreciando tanto o rigor da ciência quanto a maravilha da narrativa. Podemos desfrutar da sensação de sincronicidade quando eventos cósmicos convergem sem abandonar o pensamento crítico. Podemos explorar conexões especulativas enquanto ainda respeitamos as bases físicas estabelecidas. Podemos celebrar o notável, ao mesmo tempo que reconhecemos o papel da probabilidade. Talvez a abordagem mais honesta seja abraçar a incerteza, permanecendo abertos a futuras descobertas. A ciência avança através de observação cuidadosa, hipóteses e testes rigorosos, em vez de certezas apressadas sobre fenômenos complexos. A convergência de setembro e outubro oferece material rico tanto para análise científica quanto para exploração imaginativa, desde que mantenhamos uma distinção clara entre o que observamos, o que hipotetizamos e o que realmente sabemos. À medida que nos aprofundamos nessas questões, há uma conexão especulativa que merece consideração cuidadosa. É a possibilidade há muito debatida de que o clima espacial possa influenciar a atividade sísmica na Terra através de mecanismos que ainda não são bem compreendidos. Parte 12. Clima espacial e terremotos.
A ideia de que as tempestades solares podem influenciar a ocorrência de terremotos é uma das hipóteses mais persistentes e controversas na ciência espacial. Por décadas, pesquisadores têm relatado correlações estatísticas entre fenômenos do clima espacial e atividade sísmica. No entanto, nenhum mecanismo físico amplamente aceito surgiu para explicar como distúrbios eletromagnéticos a 150 milhões de quilômetros de distância poderiam desencadear rupturas repentinas na crosta terrestre. A hipótese mais intrigante recentemente vem do pesquisador Stephen Burns, que propõe que quedas na densidade do vento solar podem criar uma espécie de vácuo eletromagnético capaz de alterar sutilmente o campo de estresse da crosta terrestre. Segundo este modelo, quando um vento solar denso e rápido dá lugar abruptamente a um vento mais tênue e lento, a mudança na pressão eletromagnética sobre a magnetosfera da Terra poderia, teoricamente, propagar-se através de mecanismos complexos para afetar o acúmulo de estresse em sistemas de falhas. Este mecanismo físico envolveria múltiplos passos, e cada passo viria acompanhado de incerteza e atenuação do efeito. Primeiro, a mudança na densidade do vento solar alteraria a forma e a pressão da magnetosfera da Terra. As mudanças na configuração da magnetosfera poderiam alterar as correntes elétricas que fluem através da ionosfera. Essas variações de corrente poderiam então induzir campos eletromagnéticos que se propagam para a crosta terrestre, onde poderiam afetar os efeitos piezoelétricos nas estruturas rochosas cristalinas. Cada passo nesta cadeia causal proposta envolve efeitos minúsculos, com variações de campo magnético medidas em nanoteslas, ou variações de estresse milhares de vezes menores do que a mudança necessária para desencadear um terremoto, a menos que o sistema de falhas já esteja extremamente próximo do limiar de ruptura. Mecanismos de acoplamento teoricamente existem, mas sua magnitude parece ser insuficiente para afetar a atividade sísmica em circunstâncias normais. O que é cientificamente demonstrado é a existência de uma infinidade de alegações de correlação, mas uma completa ausência de evidências de causalidade. Estudos ao longo de décadas relataram ligações estatísticas entre a atividade de erupção solar e a ocorrência de terremotos, entre a intensidade de tempestades geomagnéticas e a concentração de eventos sísmicos. Essas correlações, frequentemente, parecem estatisticamente significativas quando relatadas pela primeira vez, mas geralmente não são replicáveis quando testadas com outros conjuntos de dados. O viés de publicação complica significativamente o problema. Estudos que encontram correlações positivas são mais propensos a serem submetidos, aceitos e citados do que resultados negativos, criando uma falsa impressão de consenso científico. A posição oficial do Serviço Geológico do EUA, o SGS, apoiada por organizações sismológicas internacionais, afirma que não há evidências confiáveis que demonstrem uma correlação entre o clima espacial e a ocorrência de terremotos. Esta conclusão é baseada em análises estatísticas extensivas, comparando dados sísmicos globais com bancos de dados de clima espacial que abrangem múltiplos ciclos solares. Quando os controles estatísticos apropriados são aplicados, a maioria das correlações relatadas desaparece ou se torna insignificante. No entanto, alguns pesquisadores continuam a explorar conexões potenciais mais sutis, que podem operar apenas sob condições específicas. A indução eletromagnética representa outro mecanismo proposto, onde fortes tempestades geomagnéticas podem gerar correntes em materiais condutores subterrâneos. Mas, novamente, a magnitude parece insuficiente. Os efeitos gravitacionais oferecem uma direção mais promissora. Embora não através de mecanismos eletromagnéticos, as marés terrestres, causadas pelas forças gravitacionais da Lua e do Sol, têm uma influência discernível na ocorrência de terremotos, com alguns estudos mostrando um ligeiro aumento na atividade sísmica durante períodos de estresse máximo das marés. Esses efeitos gravitacionais são bem compreendidos, mensuráveis e operam através de mecanismos físicos estabelecidos. Por outro lado, o alinhamento planetário, embora popular em teorias alternativas, produz efeitos gravitacionais ordens de magnitude menores do que as marés comuns. O maior desafio reside em separar as relações físicas genuínas dos fenômenos estatísticos aleatórios. A ocorrência de terremotos segue padrões estatísticos complexos, que podem facilmente gerar correlações espúrias com qualquer fenômeno externo. Então, qual seria a evidência convincente de uma ligação entre o clima espacial e os terremotos? Primeiro, um mecanismo proposto precisaria demonstrar viabilidade física. Segundo, as relações estatísticas precisariam exibir uma capacidade preditiva que excedesse o acaso. Terceiro, qualquer conexão real provavelmente seria condicional, em vez de universal, operando apenas em certos contextos tectônicos. A sequência de terremotos na Venezuela ocorreu durante um período de atividade elevada do clima espacial
fornecendo mais um ponto de dados no debate contínuo. No entanto, coincidências isoladas não provam relações sistemáticas. Se houver alguma conexão real, ela provavelmente será sutil e condicional, em vez de dramática e universal. O conhecimento atual da sismologia sugere que o momento dos terremotos é determinado principalmente por processos de tensão local. Fatores externos, seja do clima espacial ou de outras fontes, provavelmente desempenham um papel muito pequeno em comparação com as forças tectônicas dominantes. A posição científica mais honesta é reconhecer tanto a possibilidade teórica quanto as limitações experimentais. A conexão sutil entre o clima espacial e a atividade sísmica não pode ser totalmente descartada, mas não há evidências convincentes de que tais conexões sejam fortes o suficiente para afetar visivelmente a ocorrência de terremotos. Pesquisas futuras devem se concentrar na identificação de mecanismos plausíveis antes de procurar correlações estatísticas. Para a preparação para terremotos e avaliação de riscos realista, o monitoramento do clima espacial não fornece informações úteis. Códigos de construção, planos de emergência e medidas de segurança pública devem continuar a se basear no conhecimento sismológico estabelecido. Ao explorar essas conexões terrestres, surge uma questão ainda mais especulativa. A energia de explosões estelares distantes poderia afetar o clima da Terra em escalas de tempo mais longas? Parte 13. Estrelas e clima. A ideia de que explosões estelares podem afetar o clima da Terra opera em escalas de energia, distância e tempo muito diferentes da hipótese de terremoto-clima espacial. Enquanto supernovas próximas podem teoricamente afetar nosso planeta, novae comuns como V1935 Centauri e V7994 Sagittarii são muito mais fracas e distantes, tornando qualquer impacto de curto prazo na Terra quase impossível. Vamos estabelecer a escala dos eventos envolvidos com precisão implacável. Uma explosão de nova típica libera energia equivalente à produção total do Sol em cerca de 10 mil anos, ou cerca de 10, 40 e 3 joules. Esse número parece colossal, mas essa energia se espalha esfericamente, diluindo-se pela lei do inverso do quadrado à medida que viaja pelo espaço. V1935 Centauri está provavelmente a alguns milhares de anos-luz da Terra, o que significa que sua explosão ocorreu milênios atrás. Quando a onda de energia dessa antiga explosão estelar atingiu o sistema solar, ela já havia se diluído para o equivalente à luz de uma estrela brilhante. É bonito de se observar, mas completamente insignificante em termos de impacto no clima ou na química atmosférica. A energia final que chegou à Terra de ambas as novas de setembro combinadas é menor do que a radiação que você recebe de uma lanterna segurada a um braço de distância. Para colocar isso em perspectiva climática, a energia total que a Terra recebeu de ambas as novas não seria suficiente para aquecer uma xícara de café. Compare isso com supernovas próximas, que são os verdadeiros candidatos a influenciar o clima em escalas de tempo geológicas. Uma supernova que ocorre a cerca de 50 anos-luz de distância pode trazer radiação de alta energia suficiente para alterar significativamente a química atmosférica. Os raios gama e raios X de tal explosão podem destruir partes substanciais da camada de ozônio, permitindo um aumento na radiação ultravioleta e potencialmente causando eventos de extinção em massa. Alguns pesquisadores propuseram uma ligação entre supernovas próximas e eventos de extinção históricos, como a extinção do final do Ordoviciano há cerca de 450 milhões de anos. Embora as evidências permaneçam controversas, os mecanismos propostos envolvem química atmosférica complexa, em vez de mero aquecimento térmico. Raios cósmicos, que são partículas de alta energia aceleradas por ondas de choque de supernovas, também fornecem outro canal potencial para a influência estelar no clima da Terra, embora, novamente, em escalas de tempo muito diferentes. As narrativas da mídia frequentemente agrupam tipos de explosões estelares, confundindo ameaças reais com ameaças imaginárias. A correlação temporal entre explosões estelares em setembro e terremotos na Terra é um terreno fértil para construir narrativas causais, mas a escala de energia envolvida torna qualquer conexão direta fisicamente implausível. No entanto, o estudo científico de explosões estelares e clima continua sendo uma área fascinante, desde que se concentre em mecanismos plausíveis que operam em escalas de tempo relevantes. Evidências isotópicas em formações geológicas às vezes retêm vestígios de bombardeio de raios cósmicos, como o ferro 60, um isótopo radioativo produzido principalmente em supernovas, que foi detectado em cascas de águas profundas e núcleos de gelo. A descoberta de ferro 60 sugere que a Terra experimentou um aumento na exposição a raios cósmicos cerca de 2 a 3 milhões de anos atrás, mas a questão de saber se esse aumento realmente afetou o clima permanece em aberto. Para os eventos de supernovas de setembro de 2025,
Quaisquer influências climáticas permanecem puramente acadêmicas e quase nulas. Essas explosões estelares distantes não contribuem com energia significativa para o balanço de radiação da Terra, não alteram a química atmosférica e não afetam variáveis climáticas detectáveis. A lição mais ampla é manter a perspectiva sobre as escalas astronômicas e a distinção entre eventos cósmicos dramáticos e impactos mensuráveis na Terra. O clima do nosso planeta é impulsionado por variações na radiação solar, composição atmosférica, padrões de correntes oceânicas e atividade vulcânica. Os processos terrestres e dentro do sistema solar operam em escalas de tempo de anos a milênios. Embora fatores astronômicos exóticos não possam ser totalmente descartados em escalas de tempo geológicas, eles são insignificantes em comparação com as forças dominantes que moldam a evolução climática da Terra. O apelo psicológico de conectar explosões estelares distantes a fenômenos terrestres reflete uma profunda necessidade humana de encontrar significado e ordem em eventos aparentemente aleatórios. Essas tendências cognitivas serviram bem aos nossos ancestrais na detecção de correlações reais em seus ambientes, mas elas também podem nos levar a ver significado em convergências fortuitas de fenômenos não relacionados. À medida que exploramos as conexões terrestres com eventos cósmicos, nossa atenção agora se volta para o visitante interestelar, que pode oferecer a oportunidade mais direta e imediata de estudar como o sistema solar interage com a matéria de outras regiões estelares. Parte 14. O visitante interestelar como uma sonda espacial, 13 dividido por Atlas, não é simplesmente um objeto curioso do espaço interestelar. É potencialmente a sonda natural mais sensível que já tivemos para estudar como o Sol interage com a matéria formada em torno de outras estrelas. Enquanto Oumuamua partiu muito rapidamente para um estudo detalhado e Borisov permaneceu relativamente distante, este terceiro visitante interestelar oferece oportunidades sem precedentes para observar os efeitos do clima espacial na matéria que vagou por milhões de anos entre os sistemas estelares. A geometria orbital por si só torna 13 dividido por Atlas extraordinário para a ciência heliosférica. Ao contrário dos objetos interestelares anteriores, este visitante viaja através do plano da eclíptica, o plano onde a densidade do vento solar, os campos magnéticos e a atividade do clima espacial atingem sua maior intensidade. Ele está se aproximando durante o pico do ciclo solar 25, quando a frequência das ejeções de massa coronal atinge o máximo e a complexidade do campo magnético solar atinge seu nível máximo de caos. Pense nos cometas como magnetômetros naturais e ferramentas de diagnóstico de plasma flutuando no espaço. Suas caudas de íons fornecem evidências visíveis das linhas de campo magnético invisíveis embutidas no vento solar. Mudanças na direção, brilho e morfologia da cauda revelam informações sobre as condições no espaço. Pesquisadores têm usado cometas do sistema solar como sensores por décadas. O 13 dividido por Atlas tem a capacidade de estender essa capacidade à matéria com uma história de formação e composição química completamente diferente. Se as erupções de massa coronal alteram o seu comportamento, estamos a testemunhar pela primeira vez uma interação registrada entre o campo magnético do Sol e matéria de outra região estelar. O sobrevoo de Marte, em 3 de outubro, oferece uma perspectiva de observação única que os telescópios terrestres não conseguem alcançar. O Trace Gas Orbiter da ESA e o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA observarão o 13 dividido por Atlas a uma distância de apenas 0,19 unidades astronômicas, cerca de 28 milhões de quilômetros. A câmara RIRISE do Mars Reconnaissance Orbiter alcançará uma resolução de pixel de aproximadamente 30 km quando apontada para o visitante interestelar. Embora não consiga revelar detalhes da superfície, pode distinguir entre um núcleo compacto e uma coma difusa. Mais importante ainda, observações simultâneas das orbitadoras marcianas e dos telescópios terrestres fornecerão medições de paralaxe, permitindo determinar a escala e o nível de atividade deste visitante com maior precisão. As capacidades espectroscópicas das plataformas orbitais marcianas aumentam ainda mais o valor científico. A detecção de gases como CN, CO ou CO2 fornecerá evidências diretas da composição química do objeto e de como o calor solar liberta voláteis do gelo interestelar. Observatórios terrestres em todo o mundo continuam a coordenar campanhas de observação para monitorizar mudanças no brilho, evolução espectral e variações morfológicas à medida que o 13 dividido por Atlas reage às condições do vento solar. Astrônomos amadores contribuem com observações cruciais, fornecendo a resolução temporal necessária para detectar variações de curto prazo que podem correlacionar-se com eventos específicos de clima espacial. O precedente para interações dramáticas entre CME e cometas vem da observação da desconexão da cauda do cometa Encke em 2007. Esse evento
demonstrou a realidade violenta da reconexão magnética entre o plasma solar e o material cometário. Se eventos de desconexão semelhantes ocorrerem com 13 dividido por Atlas, eles podem fornecer insights sem precedentes sobre como os campos magnéticos solares interagem com a matéria interestelar. As questões científicas vão além das simples interações de clima espacial. 13 dividido por Atlas transporta uma assinatura isotópica do seu sistema estelar natal, que pode revelar informações sobre a nucleossíntese estelar e a evolução química em outras partes da galáxia. O aquecimento solar liberta esses voláteis primordiais, oferecendo a nossa primeira oportunidade de analisar material interestelar por espectroscopia de perto. As observações podem revelar se milhões de anos de exposição a raios cósmicos alteraram a composição química ou a estrutura física deste objeto em comparação com os cometas do Sistema Solar. O momento das observações de 13 dividido por Atlas coincide com avanços notáveis na monitorização e modelagem do clima espacial. 13 dividido por Atlas também pode servir como um caso de teste para as nossas capacidades de defesa planetária. Embora não represente uma ameaça de colisão, a trajetória e a resposta deste objeto oferecem uma oportunidade para validar métodos de detecção e caracterização que seriam cruciais caso um objeto interestelar perigoso se aproximasse da Terra. As implicações mais amplas da ciência dos visitantes interestelares estendem-se à astrobiologia e à busca por vida extraterrestre. Se 13 dividido por Atlas carrega compostos orgânicos ou materiais prebióticos, a análise espectroscópica pode revelar se os blocos de construção químicos da vida são comuns em toda a galáxia. A janela de observação, que se estende até o início de 2026, garante que as investigações científicas possam continuar muito depois da excitação inicial. À medida que nos preparamos para outubro, a convergência de eventos, um visitante interestelar, condições de pico solar e campanhas de observação internacionais cria o potencial para descobertas que podem remodelar nossa compreensão de nosso lugar no cosmos. Parte 15. Rumo a outubro e além. Marque estas datas importantes em seu calendário: 3, 20, 21 e 29 de outubro. Anote em negrito o dia 19 de dezembro. Essas datas representam potenciais pontos de virada em nossa compreensão de visitantes interestelares, interações de clima espacial e o universo mais amplo. O dia 3 de outubro marca a aproximação mais próxima de 13, dividido por Atlas a Marte, a uma distância de 28 milhões de quilômetros. Esta é a primeira vez na história que um visitante interestelar é observado por naves espaciais em órbita de outro planeta. Os dias 20 e 21 de outubro prometem outro espetáculo celestial, quando o cometa C, dividido por 2025 R2, Swan, atingir seu ponto de maior aproximação da Terra. Este momento coincide perfeitamente com a lua nova e o pico da chuva de meteoros Oriônides, criando condições ideais de céu escuro. O dia 29 de outubro é o momento de maior calor para o 13, dividido por Atlas, pois ele atinge o periélio, seu ponto mais próximo do Sol. Essa aproximação o colocará em condições de temperatura que podem liberar compostos voláteis aprisionados por milhões de anos. O dia 19 de dezembro marca a maior aproximação do 13 dividido por Atlas à Terra, a cerca de 270 milhões de quilômetros. Essa distância é menor do que Marte em seu ponto mais distante, proporcionando excelentes condições de observação durante os meses de inverno. Distinguir entre o que se pode esperar e o que é apenas um exagero requer um ajuste cuidadoso das expectativas do público. Cometas e objetos do espaço interestelar são frequentemente muito imprevisíveis. Os cenários mais prováveis incluem mudanças graduais de brilho e variações morfológicas detectáveis por telescópios, em vez de eventos espetaculares visíveis a olho nu. Os resultados mais significativos provavelmente virão da análise espectroscópica, que revela a composição química, em vez de transformações visuais dramáticas que atraem a atenção da mídia. O monitoramento do clima espacial continua em alta intensidade, pois o ciclo solar 25 mantém níveis de atividade de pico até o final de 2025. O efeito Russell-McFarron no outono aumenta a probabilidade de atividade geomagnética significativa, potencialmente criando exibições espetaculares de aurora. O monitoramento de terremotos na Venezuela continua à medida que as sequências de réplicas progridem após os principais terremotos do final de setembro. A monitorização das novas também continua para V1935 Centauri e V7990 e 4 Sagittarii, à medida que estas desaparecem nos próximos meses a anos. A narrativa que contaremos sobre outubro e além dependerá fortemente da separação dos resultados observacionais das interpretações especulativas. Cada fenômeno, desde o comportamento de objetos interestelares, atividade do clima espacial,
monitorização sísmica, até a evolução de novas, segue leis físicas estabelecidas e opera independentemente. No entanto, esta convergência merece ser registrada e analisada como um exemplo notável de como o universo por vezes orquestra eventos dramáticos em curtos períodos de tempo. Se esta concentração é uma coincidência fortuita ou se existem ligações físicas subtis que ainda não compreendemos, permanece uma questão em aberto que futuras observações podem ajudar a resolver. O apelo à ação para o público é desfrutar destes eventos celestes com segurança, mantendo expectativas realistas e consultando fontes de dados autorizadas como a NASA, ESA, o SGS e NOAA. O envolvimento de amadores nestas observações oferece oportunidades significativas para contribuir para o conhecimento científico, ao mesmo tempo que se experimenta a maravilha dos fenômenos cósmicos em primeira mão. A questão que abrange todas estas observações é se a concentração temporal representa algo mais do que uma coincidência estatística. Se esta convergência parece estranha, é talvez porque as escalas de tempo normalmente separadas da evolução estelar, processos geológicos, atividade solar e encontros com objetos interestelares se sobrepuseram raramente na vida de um ser humano. A promessa científica não reside apenas nas observações imediatas de outubro, mas também em análises mais profundas posteriormente, quando os dados da sonda orbital de Marte e os resultados de monitorização alargada estiverem disponíveis. O que é certo é que estamos a testemunhar uma convergência de eventos cósmicos que vão desde explosões estelares a terremotos e a encontros com visitantes interestelares. É um lembrete de que vivemos num universo muito mais dinâmico e interligado do que as nossas experiências diárias normalmente revelam. Estas realizações também devem ser acompanhadas por um reconhecimento da incerteza inerente a todos os fenômenos, ao mesmo tempo que celebramos a nossa capacidade de observar, medir e procurar compreender o nosso lugar num universo que ocasionalmente demonstra a capacidade de nos surpreender, inspirar e humilhar. No final, talvez a verdadeira história não seja se estes eventos têm uma ligação cósmica oculta, mas sim que estamos a viver na primeira geração da história humana capaz de detectar, monitorizar e estudar uma convergência tão notável em domínios do espaço e do tempo. É uma perspectiva, um privilégio que nenhuma civilização anterior na Terra alguma vez teve.